Ponte, Guarani. Hoje a Macaquinha joga fora de casa diante da equipe do Novo Horizontino. Quem sabe embalar na competição, vem de uma vitória diante do Guarani, empolgadaço, majestoso, lotado, uma vitória importante. A Macaca que tem boas pontuações aí, bons pontos conquistados nessas últimas rodadas, e a gente agora vai começar aquele giro porque muita informação vai rolar, a bola rola daqui a pouquinho. Roger Williams vai trazer todas as emoções de Novo Horizontino e Ponte Preta, e pra gente já começar continuando, né, mexendo e ouvindo e recebendo informações das duas equipes, a gente começa pelo lado da Macaquinha. Alô, alô, Dri, um grande abraço, uma ótima noite. E essa Ponte Preta, será que embala hoje, Dri? Tudo bem? Oi, Léo. Boa noite, grande abraço pra você, pros ouvintes CBN. A ideia é essa, é embalar. E eu já perdi as contas de quantas vezes vim no microfone da CBN falar: a Ponte hoje vai emplacar a segunda vitória seguida. É a chance da segunda vitória seguida, e ainda não aconteceu em 2022. Hoje, mais uma. Então, a Ponte vai em busca de quebrar, na verdade, dois tabus. O primeiro, esse, de pela primeira vez no ano conseguir 2 vitórias consecutivas. E o segundo, de vencer no Jorjão, a casa do Novo Horizontino, pela primeira vez, porque isso ainda não aconteceu. O técnico Hélio dos Anjos muda o time titular 3 vezes, em 3 posições. Na defesa, no meio-campo e no ataque, nós teremos novidades na Macaca. Lembrando que Felipe Amaral está suspenso pelo 3º amarelo, Leonaldi e também o zagueiro Fábio Sanches ficam fora por motivos de lesões. Mais informações da Macaca, claro, a gente vai continuar girando, passando todos os detalhes da bola rola daqui a pouquinho, em 26ª rodada. E agora o adversário da Ponte, hein? O Novo Horizontino, que vem numa instabilidade, vem de um resultado negativo diante do Ituano, pensa em jogar melhor e quem sabe um resultado positivo frente ao seu torcedor, que acaba não lotando muito. É um clássico paulistano, digamos assim, do interior de São Paulo, muito já visto aí no Campeonato Paulista, mas hoje Série B do Campeonato Brasileiro. E o adversário da Macaca, hein, Dri? Olha, o adversário da Ponte, assim como a Macaca, também foi rebaixado no Paulistão, mas conseguiu se reerguer para essa Série B. Tanto é que tem apenas 1 ponto a menos que a Macaca na classificação. Então é um jogo aí para adversários diretos, para nenhum dos times ficar brigando lá na parte de baixo da tabela e correr risco de mais um rebaixamento esse ano. O principal desfalque do time do técnico Rafael Guanais é o volante Johnny Douglas, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, o volante paraguaio Ramon Martínez, que veio por empréstimo do Atlético Mineiro, faz a sua estreia esta noite. O Novo Horizontino, que, como você disse, vem de derrota para o Ituano, está a 5 jogos consecutivos sem vencer fora de casa, mas em casa conquista aí resultados razoáveis, que mantém o time numa zona intermediária dessa Série B. Tá aí o giro de informações, Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Ponte Preta, já sabe, né? Eu acredito que seja aí um bom jogo, uma expectativa de um jogo pelo menos bem movimentado, que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Nos 99.1, a gente também tá ao vivo no YouTube, hein? youtube.com/CBN Campinas e youtube.com/esporte CBN Campinas. Manda sua mensagem, o nosso WhatsApp também, o 19991869070. Daqui a pouquinho a gente já lê sua mensagem, já bate aquele papo, já coloca a sua pergunta aqui pro nosso comentarista. Mas antes do nosso comentarista, antes do Gabi Castro, vou dar uma boa noite a ele, que vai trazer todas as emoções e com certeza já tá motivadaço, naquela expectativa de gritar um gol da Macaca. Alô, alô, Roger Williams, um grande abraço, seja bem-vindo. Um abraço, Léo Toninho, alô, torcedor ligado na CBN Campinas, Jorge Ismael de Biase, Novo Horizonte, 26ª rodada, já bola rola, 24 graus esse momento, nublado o tempo em Novo Horizonte, onde a Ponte já está, já faz processo de aquecimento, a bola rola já, e um dado interessante do retrospecto geral, levando em consideração as competições todas, né? Novo Horizontino e Ponte Preta protagonizaram 8 jogos. São 3 vitórias do Tigre, 3 empates, 2 vitórias da Macaca. Nos gols marcados, 7 para cada lado, totalizando 14 gols. A Ponte Preta, como visitante, entrou em campo 13 vezes. 2 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. O Tigre entrou em campo 13 vezes como mandante. 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Não é fácil ganhar dos caras no Jorjão, hein, Léo Toninho? Imagino que não seja. É o PVZ da rádio CBN Campinas, ele tem dados, números
e comprova de tudo um pouco. E a gente, claro, já bate aquele papo com o nosso comentarista aqui da Rádio CBN. Alô, Gabi Castro! Um time mudado, outro querendo aí um resultado positivo. A Macaca joga fora de casa e a pergunta que a Adri fez, né? E talvez venha acompanhando em busca da resposta. Será que agora que a Macaca engata 2 vitórias seguidas, continua essa ascensão no campeonato? Gabi, um grande abraço, uma ótima noite. Boa noite para você, Léo Tonin, Roger Williams, Adriana Almeida e a quem está nos acompanhando pelos 99,1 FM, pelo nosso canal do YouTube. Olha, partida muito interessante logo mais e eu separei em 3 aspectos a partida de logo mais. Primeiro, a questão do relaxamento, né? Porque é uma equipe que vem de vitória no derby, todos sabem da pressão que existe, a carga emocional presente, é um desgaste a mais para todo mundo e a Ponte venceu. Então é do ser humano, depois que você alcança um objetivo, você dá uma acalmada, você dá uma relaxada. Só que isso não pode acontecer na noite de hoje. É normal, mas isso não pode acontecer porque a Ponte ainda está numa situação intermediária na tabela de classificação, ainda olhando na parte de baixo, tentando sair das últimas colocações, fugir de vez da zona de rebaixamento. Então esse relaxamento, que é normal, não pode acontecer na noite de hoje. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é a própria equipe do Novo Horizontino, que é uma equipe perigosa. A tabela na classificação mostra o Novo Horizontino 1 ponto atrás da Ponte, então é um confronto direto. A Ponte, se vencer, deixa 4 pontos no Novo Horizontino, deixa um concorrente direto, dependendo da combinação de resultados, pode assumir a 7ª colocação. Aí a Ponte já começa a olhar para a parte de cima da tabela, começa a virar um outro campeonato. A gente começa a parar de falar de zona de rebaixamento e fala já numa estabilidade da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B. E claro, toma cuidado com o Ronaldo, que é o atacante do Novo Horizontino, que já marcou muitos gols na Ponte, é um jogador muito perigoso, então a Ponte precisa sim tomar cuidado com o Novo Horizontino. E o terceiro aspecto tá dentro da própria equipe da Ponte, porque hoje ela não tem aquele pilar do meio-campo, tá todo mundo acostumado, que todo mundo já sabe a escalação, o Olisson, Amaral e Leonaldi. Hoje você não tem o Amaral e hoje você não tem o Leonaldi, que está lesionado. O Amaral está suspenso e o Leonaldi está lesionado e está poupado da partida de hoje. E aí você tem uma configuração diferente pra gente poder analisar. Tô curioso nessa escalação do Hélio dos Anjos que ele armou, acabou com o esquema de 3 volantes que já está estabelecido na equipe, apenas 2 volantes, que é o Olisson e o Moisés Ribeiro, começando a partida como titular, e uma equipe mais ofensiva, porque você tem o Elvis como armador, você tem o Fecim, que marcou o gol no derby, você deu mais uma opção para o Leandro Bárcia sendo titular, não foi muito bem contra o Grêmio, mas a gente não vai poder fazer uma grande análise, foram só 30 minutos, e você tem o Luca. Então, na prática, você tem um quarteto ali de peso, Elvis e Fecim, Bárcia e Luca. Vamos ver na prática como é que vai funcionar esse quarteto. Tá aí o Gabi Castro, hein? Esse quarteto, né? Esse movimento da Ponte que vem dando resultado. Tanto o Elvis quanto o Luca, o Fecim, né? Aquela batida de fora da área, aquele gol. Então, ouvinte CBN, manda pra cá. O que você vai achar desse... O que, na verdade, o que você espera, né? Qual é a sua expectativa da partida de logo mais? Manda pra cá sua mensagem. WhatsApp liberadaço, esperando a sua mensagem. 9186-9070, também no chat lá do YouTube que a gente lê, a gente bate um papo legal e troca uma figurinha. E pra aquele, né? E aquele que vai nos atualizar sobre a rodada, essa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, sobre os jogos também que vão rolar daqui a pouquinho, né, durante aí o final de semana, é ele. Alô, Fábio Scheib, um grande abraço, uma ótima noite. Passa pra gente como vem essa 26ª rodada, Fabião. Um grande abraço, Lotoninho, um grande abraço ao ouvinte CBN, a toda a equipe CBN, um bom jogo a todos. É verdade, 26ª rodada, lembrando que depois dessa, mais 12 jogos até o final do campeonato da Série B, né? A 26ª rodada teve 2 jogos já realizados. Mais cedo, o Vila Nova ficou no empate com o Sampaio Corrêa por 0-0. E a abertura da rodada foi na terça-feira com a vitória do Sport sobre a Chapecoense por 1-0. Hoje, somente Novo Horizontino e Ponte Preta às 21h30. Amanhã temos Brusque e Londrina, Grêmio e Ituano, Cruzeiro e Náutico. No sábado, com total cobertura CBN, Guarani e Tombense, CRB e Criciúma, Operário e CSA. E no domingo, para fechar a rodada, um grande jogo do futebol nacional, Bahia e Vasco. Vamos passar aqui pela classificação, Léo? Bora! Vamos lá. Primeiro lugar, o Cruzeiro com 54 pontos, seguido pelo Bahia com 44. Terceiro, o Grêmio com 44. Em quarto, Vasco 42. O Sport está tentando pegar essa vaga no G4, tem 37 pontos na 5ª colocação. A Ponte Preta, que enfrenta o Novo Horizontino hoje, daqui a pouco, às 21h30,
está na 12ª colocação com 32 pontos, justamente 1 ponto a mais que o Novo Horizontino, que tem 31. Na zona de baixo da tabela, o CSA é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 26 pontos. Abrindo a zona, o Operário tem 25, o Vila Nova, que empatou há pouco, tem 25, o Guarani tem 23 e o Lanterna é o Náutico com 21, meu amigo Léo. Boa, Fabião. Aí, giro completo, informações da Ponte, do Novo Horizontino, expectativa de forma geral, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo. Logo já voltamos com mais informações de Ponte, Novo Horizontino e a bola rola em expectativa grande. Será que enfim a Macaca engrena essa segunda vitória na competição? É o que a gente espera, o que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Novo Horizontino. Está chegando a tradicional feijoada, a feijoada do Giovanetti. O evento será realizado em parceria com a Clínica Autoestima e apoiará instituições beneficentes da região, como a ABID, a Adacamp e a APAI Campinas. É a sua oportunidade de fazer o bem e comer bem. Aproveite o Open Food e o Open Bar. Ingressos à venda no Giovanetti Cambuí. E mais informações em nossas redes sociais. Siga Giovanetti Campinas. Historicamente, o melhor. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. O Futebol 2022 chega em sua fase decisiva. Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Novo Horizontino. Apresentação: Léo Toninho. 9h14, em quinta-feira. Lembrando você que daqui a pouquinho a bola rola, tem Novo Horizontino e Ponte Novo Horizontino. A Macaca, depois da vitória no derby, tenta dar aquela engrenadinha na competição e quem sabe dar mais uma respirada, deixando aquela zona incômoda pra trás, aquela proximidade, talvez ficando na parte de cima da tabela, na primeira página, como todo mundo costuma dizer, né? A Ponte que ora brigou lá embaixo, teve aquele momento mais conturbado na competição, mas parece que foi dando liga. O trabalho de Hélio dos Andes, os reforços que apareceram, realmente parece que a Ponte vai respirando mais aliviada. E falando em Ponte Preta, joga novamente a bola pra ela, faça aquele toque de bola com ela, aquele bate-bola, porque ela chega com mais informações. Alô, Dri, daqui a pouquinho tem a Macaca, chega com mais informações da Ponte. Legal, Léo. Novidades no setor ofensivo pontepretano, né? Além do Leandro Bárcia, que hoje vai ter a sua segunda chance aí como titular no ataque pontepretano. Ele que é o 7º uruguaio a vestir a camisa pontepretana na história do clube. No banco de reservas a gente tem outra novidade, o atacante Bruno Alves. Ele veste a camisa 70, ele foi confirmado essa semana, apesar de já estar há algum tempo no Moisés Lucarelli. O Bruno Alves, ele tem 29 anos e assinou contrato com a Ponte até o final do ano que vem. O jogador estava no Grêmio disputando o Brasileiro da Série C e aí o Remo foi eliminado da competição. Por lá, durante toda essa temporada de 2022, foram 7 gols em 32 jogos. O Bruno Alves também acumula passagens por Brusque, Juventude, Oeste, CSA, Cuiabá, Náutico. É mais um daqueles ciganos do futebol. E falando ainda um pouco sobre a Ponte Preta, na verdade atualizando aí o boletim do Departamento Médico pontepretano. O Leonaldi, ele tem um trauma no joelho, né, que foi adquirido no derby. Havia até aquela apreensão
do departamento médico, comissão alvinegra, se havia sido uma lesão, mas não, os exames não apontaram uma lesão ligamentar, por exemplo, algo mais grave, mas hoje ele está sendo preservado. Quem também já está no departamento médico desde a semana passada é o zagueiro Fraga, tratando uma lesão muscular de grau 2 na coxa. E o zagueiro Fábio Sanches, essa também é uma novidade para nós. A assessoria de imprensa confirmou que ele sentiu dores musculares na coxa e por isso também não entra em campo hoje. Por falar em zagueiros, já que eu falei do Fábio Sanches, um companheiro aí do Fábio, o Thiago Oliveira, essa semana renovou o contrato com a Ponte Preta até 2025 com uma multa bem gorda. 22 milhões de reais para o mercado interno, 22 milhões de euros para o mercado internacional. Então a Ponte aí já fazendo algumas renovações, foi assim também alguns dias atrás com o Alisson, também com o Felipe Amaral. A Ponte Preta aí para essa sequência de temporada, uma temporada que acaba mais cedo, né? Tem mais 2 meses e pouco apenas. E a Ponte já praticamente fechando o seu elenco. É, aquele boletim, aquele giro completo da macaca. Gabi, até batendo então uma bolinha contigo, né? Dá pra ver que o Hélio dos Anjos, ele parece que já vai começar a ter uma certa dificuldade, porque alguns jogadores já machucados, o ritmo de jogo, segundo turno, é aquele turno que exige mais difícil. Talvez a Ponte ela tenha tido uma reação, pelo menos dá a impressão, no momento certo. Algo que o Guarani precisa correr atrás, mas a Ponte ela conseguiu entender, deu liga, mesmo que é 1-0 fora contra o CSA, mesmo que é um resultado em um jogo não muito interessante, joga bem contra um Grêmio também, tem essa expectativa tal. Pra você, mesma coisa, conseguiu ganhar na hora certa e o Hélio, sim, vai ter trabalho. É um Everton que tá machucado, que só volta ano que vem, um próprio Leonardo, que era uma das referências, mas também ganhou talvez o apoio do Fecim. Como que você vê um pouco da cabeça? Você espera que o Hélio pense, modele o time nessas dificuldades no segundo turno, que tende a ser mais difícil? Dentro das limitações que tem a equipe pontepretana, e o Hélio dos Anjos sentiu isso na prática, né? Porque ele chegou no finalzinho do Campeonato Paulista, teve apenas 4 rodadas e a equipe foi rebaixada. Um começo de Campeonato Brasileiro da Série B muito duro, sofreu muitas críticas e o Hélio dos Anjos conseguiu, através dos reforços também, mas do próprio elenco, dentro dos garotos, dentro de um treinamento da equipe júnior, pescar o Amaral para essa equipe titular, encaixou muito bem. Depois veio o Leonardo, o crescimento do personalidade, Olisson, né? Personalidade dos garotos, e isso passa pela confiança do treinador. Então o Hélio dos Anjos tem esse mérito também de subir um jovem, o Thiago Oliveira, num momento complicadíssimo, e o Thiago Oliveira dá conta do recado, em você subir o Amaral, que teve pouco tempo na Copa São Paulo de futebol júnior, e chegar num Campeonato Brasileiro da Série B e dar conta do recado, e você entender as limitações da equipe, mas você conseguir encaixar e você conseguir extrair o melhor de cada atleta, e acho que o Hélio dos Anjos conseguiu fazer isso. Em determinado momento era uma equipe muito dependente do Luca. O Luca ficou um tempo afastado com lesão e mesmo assim a equipe da Ponte continuou surpreendendo, continuou conquistando as suas vitórias. Depois o Luca retornou, mas a equipe já estava num outro estágio. Elenco, a lesão do Everton acho que é muito sentida. O Everton é um jogador importantíssimo, seria muito importante, fez apenas uma partida, né, que entrou muito bem diante do Vasco da Gama e depois já se lesionou diante do Brusque. E aí chega o Bruno Alves, que começou muito bem no Remo, ele teve um começo muito bom no Campeonato Paraense, disputando Copa do Brasil, depois no Campeonato Brasileiro da Série C já caiu, tanto que nas últimas 7 rodadas ele não fez nenhum gol, mas se destacou no Remo, por isso que chamou a atenção da Ponte e vem pra cá. A importância do elenco é muito grande, hoje é uma prova disso, porque você não tem Leonardo, você não tem o Amaral, você tem a lesão, você não tem o Fraga, então você não tem 3 jogadores de meio campo, Richelli ainda não tá naquela condição física para poder ser titular, você não tem o Everton, então olha quantos jogadores que eu já citei, o Barça tá voltando hoje, então é importante você ter elenco e hoje é uma prova disso, com o meio campo só com o Moisés Ribeiro, com o Alisson, com uma nova formação. Se vencer, Hélio dos Anjos tá nas nuvens, porque daí pode ser esquema com 3 volantes, pode ser o esquema com o quarteto, que dá certo, a Ponte tá ali no trilho e aí já é um campeonato diferente para ela. E rapidinho, acho que dá só pra gente pontuar mais 2. Primeiro, com relação a esse momento da Ponte, que nota que você daria pro time da Ponte, em termos da forma que vem jogando e principalmente da maturidade? E o trabalho do Hélio?
que algumas pessoas até criticaram no começo, mas no fundo o futebol é feito de bons jogadores. A partir do momento que vieram reforços, tiveram aquela liga, eu não gosto muito de falar de técnico, porque eu acho que tem que dar tempo para técnico trabalhar. Sim, sim. E se técnico é mandado embora, é porque o planejamento não foi bem feito. Porque para você escolher, começa. O cara é ofensivo, depois o cara é defensivo. Parece que o pessoal vai escolhendo no que dá certo. Mas se você pudesse resumir uma nota pra Ponte de hoje, com todos os cenários que passou pra agora, e uma nota do Hélio dos Anjos por todo um trabalho, que nota que você daria pra esses dois momentos? Eu dou nota 7, tanto pra Ponte quanto pro Hélio dos Anjos. Se você pegar as últimas 10 rodadas, por exemplo, a Ponte fica 1 ponto só atrás do Grêmio e do Cruzeiro. Então a Ponte tá numa arrancada, jogou bem contra o Grêmio fora de casa, conquistou uma vitória fora de casa também contra o CSA, venceu o Guarani não jogando tão bem. Então quando você vence um derby, você mostra que você tem um poder muito grande de decisão, mesmo no fim do jogo, né? O belo chute do Fecim. Então é uma equipe que tá amadurecendo, né? Ele chegou no meio de uma temporada, no finalzinho de um campeonato, teve muitos problemas no começo, a equipe não jogava bem, né? Todo mundo falou, olha, vai brigar até o final pelo rebaixamento. Mas encontrou esse caminho e a equipe tá em evolução. Por isso que a partida de hoje é muito importante e não pode haver esse relaxamento pós-derby. É isso, nota 7 tanto para Hélio dos Anjos quanto para Macaque, nota 10 pro Emerson Santana. Buenas noches, meu amigo. Vamos, nega véia, tá mandando aqui no youtube.com/esportecbn Campinas. Manda pra cá sua mensagem. E quem também é nota 10 é a Adriana Adri, que chega mais com a ficha técnica da partida de hoje. Futebol, vamos CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ponte Preta. Alô, torcedor pontepretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na CBN. A Macaca em campo com 12, Kaique França, 22, Igor Formiga, 4, Matheus Silva, 39, Guilherme, 15, Arthur, 7, Moisés Ribeiro, 25, Alisson, 62, Elvis, 20, Fecim, 11, Bárcia e 10, Luca. Repeteco Alvinegro, 12, Kaique França, 22, Igor Formiga, 4, Matheus Silva, 39, Guilherme, 15, Arthur, 7, Moisés Ribeiro, 25, Alisson, 62, Elvis, 20, Fecim, 11, Bárcia e 10, Luca. No banco, 30, Luan, 2, Norberto, 3, Thiago Oliveira, 13, Bernardo, 18, Nicolas, 21, Richelli, 23, Cássio Gabriel, 26, Jean Carlos, 28, da Silva, 29, Chaporã, 32, Luiz Felipe e 70 para Bruno Alves. Frente, Tigre, Valente. Novo Horizontino. É a equipe de Novo Horizonte do técnico Rafael Guanais. Em campo com 12, Lucas Frigeri, 2, William Lepo, 3, Valber, 4, Líger e meia dúzia Paulinho, 5, Ramon Martínez, 8, Danielzinho e 10, Vinícius Leite, 7, Douglas Baggio, 11, Ronald e 9, Ronaldo. Repeteco do Novo Horizontino, 12, Lucas Frigeri, 2, William Lepo, 3, Valber, 4, Líger, meia dúzia Paulinho, 5, Ramon Martínez, 8, Danielzinho, 10, Vinícius Leite, 7, Douglas Baggio, 11, Ronald e 9, Ronaldo. No banco, 1, Vinícius Almeida, 13, Joilson, 14, Gustavo Bochecha, 15, Barba, 16, Lucas Tocantins, 17, Romário, 18, Wellington, 19, Quirino, 20, Rômulo, 21, Cléo Silva, 22, Felipe Albuquerque e 23 para Hélio Borges. A arbitragem do jogo. Apita o Potiguar, Caio Max Augusto Vieira. Seus assistentes, Jean Márcio dos Santos e Antônio Adriano de Oliveira. No VAR ele, Eber Roberto Lopes. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica Upman, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. É, times escalados, a bola rola daqui a pouquinho, a gente vai
Com Gabi Castro mais uma vez com um comentário do jogo. Gabi, é agora. Eu acho que é pra colocar o riscão no chão e falar: hoje a Ponte está em outro patamar. Hoje o campeonato da Ponte, claro, o acesso é muito difícil, mas é a primeira parte da tabela de classificação. Você pensa desse mesmo jeito, Gabi? Penso sim, a gente tá falando de uma Ponte que está nos trilhos, que vem de vitória no derby contra o Guarani, que vem de boas atuações recentes, só que a última vez que a Ponte atuou fora de casa foi uma exibição ruim, né, diante do Brusque. Tudo bem que teve a lesão do Everton, isso pode ter mexido um pouco com o elenco, mas não pode vacilar fora de casa, ainda mais diante de um adversário direto na luta contra a zona de rebaixamento, já que o Novo Horizontino tá apenas um ponto atrás. Novo Horizontino é uma equipe muito experiente, dupla de zaga Valber e Líger, tem o Paulinho, lateral esquerdo, que tem 37 anos, então é muito experiente, tem o Ronaldo no ataque, tem o Douglas Baggio, que é um jogador rápido, aliás, os dois pontas, né, Ronald de um lado, Douglas Baggio do outro, fazem uma fumaça danada, então vai ter que ter muita atenção o Igor Formiga pelo lado direito e também o Arthur pelo lado esquerdo. E a curiosidade de todo mundo, né, como vai funcionar esse meio campo da Ponte hoje, com o Alisson e com o Moisés Ribeiro. O Moisés Ribeiro deve ser esse primeiro volante, já que o Alisson tem bastante força, então deve poder ajudar a fazer essa transição com mais velocidade, e o quanto antes dar essa bola pro meia da Ponte, pro Elvis poder armar. Fecim, de um lado, não tem tanta velocidade, pode ajudar o Elvis, então, nessa armação. E o Bárcia tentando cavar o seu lugarzinho para ser o titular. O uruguaio veio nessa condição para poder ajudar o Lucas, se lesionou, ficou muito tempo fora. Todo mundo na expectativa para ver como que o uruguaio vai a campo. E tem aí sempre a expectativa do artilheiro Luca, né? Voltar a marcar gols. Ele que é sempre a referência, um jogador importantíssimo. Então, curioso para ver essa Ponte Preta na prática, sem os seus dois homens de meio campo, mas precisando pontuar fora de casa, se possível com uma vitória, para aí sim ficar mais tranquila e não olhar mais tanto para a parte de baixo da tabela. Com novidades, mas uma grande expectativa. É o que acabou passando pra gente. A sua expectativa, a sua pincelada, Gabi Castro com o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. 9h28, a bola rola, fora de casa, Novo Horizontino e Ponte, Ponte Novo Horizontino, por isso eu passo a bola pra ele. Alô, alô, Roger Williams! Ponte Preta, Novo Horizontino. Roger Williams. Alô, alô, Léo Toninho, a bola rola já no Jorge Ismael de Biase em Novo Horizonte. Nesse momento, os times estão fazendo aquela última conversa. Já tivemos a execução do hino nacional do Brasil. Caiu 1 grau de temperatura, 23 graus nesse momento. O público é muito pequeno, aliás, uma média de público muito ruim que existe lá em Novo Horizonte. Eles têm um público pior do que os times de Campinas, obviamente, e é o pior público das equipes de São Paulo. É o penúltimo pior público da Série B, com apenas 1.400 em média. 18.201 torcedores passaram por lá no total nos jogos do Grêmio Novo Horizontino dentro de casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O árbitro da partida, Caio Max Augusto Vieira, até chora para dar um cartão amarelo. E ele beijou a bola, estranhamente, ele pegou a bola ali daquele púlpito e beijou a bola, como se fosse um jogador de futebol, mas ele não pode meter o pé na bola, ele só pode apitar o jogo. E ele já está respeitando o minuto do silêncio. À esquerda está a equipe da Ponte Preta, à direita está a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Vai dar a partida a equipe da casa, o Tigre Aurinegro, que é o 13º com 31 pontos, contra a Nega Véia com 32 pontos, 12ª posição, e pode dormir na 7ª posição se vencer hoje. Tá empolgadinha a Neguinha, que bateu a equipe do Guarani no derby em seu estádio. Tá tudo certo, vai dar a partida. Ronaldo com a bola, atenção, apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Ponte Preta, Novo Horizontino. Futebol, vamos CBN.
Alô, torcedor, vamos nessa Série B, 26ª rodada, bola rolando no Jorjão, em Novo Horizonte, no rádio, na internet, só da CBN Campinas, o Ibope marca, a CBN é líder de audiência, o Alisson perde a bola, vem por baixo, consertando a jogada, corta ali, tira Guilherme, a bola vai sobrar no câmbio de ataque para Fecinho, o grande artilheiro do derby, marcou um golaço contra o Guarani, ele não teve domínio na bola para William Lepo, o William Lepo retrocede a jogada para Lucas Frigério, 1,94 m, goleirão da equipe da casa, retrocedeu a jogada, Paulinho para ele de novo, Frigério usa a perna direita, rola essa bola, atenção, vem pegar Danielzinho, pegou por baixo o jogador da Ponte e faz a falta. Com 50 segundos já chegando o Arthur pra cima do atleta. Era o Moisés Ribeiro pra cima do atleta do Grêmio Novo Horizontino. Falta e já mostra a Ponte apertando a saída de bola, hein, Adriana? É, o Moisés Ribeiro, que depois de muito tempo, desde o Paulistão, ele não tinha uma oportunidade como titular. É verdade também que ficou muito tempo lesionado, mas agradou quando entrou no segundo tempo do derby e tá tendo novamente uma oportunidade de retornar ao time titular da Ponte. Ele fez falta, o Novo Horizontino já cobrou. Primeiros instantes de bola rolando em Novo Horizonte para você ligado no futebol da CBN. FM 99.1, AM 1390, desce o time da casa pela ponta esquerda. Paulinho levanta, passa a extensão da grande área. Passa à frente de Kaique França. Cai pelo outro lado, Lepo por lá, atenção, ele ajeita. Tentou puxar na perna esquerda, rola essa bola. Danielzinho tabelou com ele. Atenção, por lá, levantou na boca do gol. Vai bater de primeira, Ronald. Defesaça de Kaique França, o goleiro das defesas difíceis, o que mais fez defesas difíceis até aqui no Campeonato Brasileiro, espalma espetacularmente, seria um golaço do Ronald Adriano Almeida. O detalhe é que o setor defensivo da Ponte Preta ficou só olhando o Ronald, ele recebeu o cruzamento do lado direito e o Igor Formiga era para estar em cima dele e não estava. Chutou o Kaique França mais uma vez, garantiu. Escanteio de lá pra cá, veio muito forte. Ela vai cair aqui pelo setor de ponta esquerda. O próprio Ronald pega essa bola, atenção, chegou ali no fundo, trava com ele o zagueiro da Ponte, sai escanteio. Não. Tiro de meta. O Ronald reclama com o árbitro, que apontou só o tiro de meta, Adriana. É, foi realmente tiro de meta. O Luca tirou essa bola e aí no final, o último a tocar nela foi realmente o Ronald. Tiro de meta 0-0, comecinho de primeiro tempo. Eu já preciso chamar o Gabriel Castro de cara. Que chutaço do Ronald, de defesaça do Kaique França. Esse cara tá demais, hein? Joga muito, vive grande fase o Kaique França. Agora, desatenção do Igor Formiga, né? A gente sabe que é um problema dele, a defesa. No derby sofreu muito com o Jamerson, com o Giovanni Augusto caindo por ali. Começo de jogo, o Ronald é o ponta pela esquerda do Novo Horizontino. 2 bolas nas costas do lateral direito Ponte Pretano. 3 minutos de bola rolando por enquanto, só dá Grêmio Novo Horizontino. A Ponte tenta sair lá de trás. Bola chegou até a presença do Luca. O capitão vai pro solo. O árbitro não marca a falta. É bola para a equipe da Ponte Preta. Perde a bola Moisés Ribeiro. Saculejou na frente do cara, mas perdeu. Vinícius Leite recupera, toma essa bola. Tocou pela ponta esquerda. Atenção, chegou Paulinho, rolou na boca do gol. O toque acontece e tem um jogador do Novo Horizontino caído. Camisa 7, Douglas Baggio. Strike para cima dele. Vai chegando de forma perigosa o Grêmio Novo Horizontino no começo do jogo, Adriana. O Douglas Baggio olhou para o árbitro, esperando alguma reação em sentido de penalidade, porque ele recebeu o cruzamento, só que ele estava muito bem marcado. E aí, na hora de tentar o giro, ele foi travado e caiu. Lance normal, o árbitro deve até ter consultado o VAR, mas nem levou tempo, segue tudo normal, 0-0. 0-0 com quase 4 minutos de bola rolando nesse segundo tempo no Jorge Ismael de Biasi. Estamos ao vivo no aplicativo da CBN Campinas, ao vivo no nosso site, portal cbncampinas.com.br, e já estamos com imagens no YouTube, nos 2 canais, CBN Campinas e Esporte CBN Campinas. Acesse qualquer um dos 2 para nos assistir, acompanhe com áudio e imagens a transmissão líder de audiência em Campinas. Deixe seu like pra gente também e se inscreva no nosso canal, pois não, Gabi? Agora, Roger, 1 segundo a mais, o Guilherme faria pênalti no Douglas Baggio. Então precisa tomar cuidado com esse tempo de bola, porque flertou com o pênalti o zagueiro Ponte Preta. Não há nenhuma hipótese, até porque já passou muito tempo, mas não havia nenhuma hipótese do VAR ter inventado algum toque lá também, né? O VAR analisou e deixou seguir. Por pouco, o jogador Ponte Pretano teve o contato. 1 segundo a mais, ele entraria junto com o zagueiro, o atacante do Novo Horizontino. Ronald impedido na ponta esquerda, levanta o seu
no instrumento, Antônio Adriano de Oliveira, também do Rio Grande do Norte. O trio é Potiguar. Eu perguntei porque a TV mostrou o lance umas 2 vezes e eu tive a impressão que o VAR estava analisando de forma mais incisiva, mas para sorte da Ponte o pênalti não foi marcado. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. No toque de Elton Grimaldi, colocando você dentro do estádio Jorge Ismael de Biasi, com o som forte da CBN Campinas. Eu confirmo na Série B, o placar é esse. Novo Horizontino. 0. Ponte Preta. Também 0. Central da bola, Fábio Chaibin. Daqui a pouco, Fábio. Futebol Globo CBN convocando você para participar com a gente pelo WhatsApp 991869070, 991869070. Jogos acontecendo pela Série B do Campeonato Brasileiro nessa 26ª rodada. Já já o Fábio traz todas as informações para você. E você que vai participando pelo chat do YouTube, seja no CBN Campinas ou no Esporte CBN Campinas e também pelo WhatsApp que eu disse há pouquinho o número, o nosso Léo Tonin vai girar geral para você. Igor Formiga retrocede até o Kaique França. Bate Kaique França levantando a bola, mas muito mal. Lá pelo setor esquerdo defensivo, não pega a bola o Arthur. Lateral de graça cedido para a equipe do Tigre, que vem se mandando pelo setor direito, Douglas Baggio. Ele é rápido demais. Passa na marcação, não passa na marcação no Fecim, que mete a bola para fora, bateu em cima do seu adversário, foi para fora. O Lepa apenas acompanhou, ela saiu lateral para a equipe da Ponte. Macaca com meias brancas, camisas brancas, calções brancos, a faixa preta no peito. A equipe do Grêmio Novo Horizontino, predominantemente amarelo, meias e calções inteiras amarelo, preto e amarelo na camisa. A equipe da casa também conhecido como Aurinegro. Placar de 0-0, 6:48 de futebol, primeiro tempo. A Ponte Preta com 32 pontos. Um pouquinho à frente do Novo Horizontino, quem tem 31. Bola em meio de campo, Moisés Ribeiro retrocede até a presença do Kaique. Domina de perna esquerda ele com seu uniforme vermelho. Já abriu pelo setor esquerdo do campo. Guilherme sai para o jogo. Abriu a bola no campo de ataque. Bárcia passou do uruguaio. Leandro Bárcia como titular uruguaio, jogando pela equipe da Ponte Preta. Disputa Arthur, setor direito do campo. Dá um chapéu para cima dele o Douglas Baggio. Na sequência não evoluiu. Perde, ganha, bate, rebate no meio de campo. Pede calma o jogador da Ponte, Leandro Bárcia. Até porque o jogo está assim. Ninguém domina a bola. Não há 2 passes seguidos. O jogo é feio no começo, hein, Adriana? É, um jogo muito truncado. E um detalhe, Roger. Hoje um número cheio para o técnico Hélio dos Anjos, porque ele completa 30 jogos sob o comando Ponte Pretano. Ele que chegou pouco depois da metade da primeira fase do Campeonato Paulista, amargou um rebaixamento, mas vem conquistando aí bons resultados. No geral, 39% de aproveitamento para o técnico Ponte Pretano, Hélio dos Anjos, que completa hoje 30 jogos sob o comando da Macaca. Gabriel Castro, 30 jogos de Hélio dos Anjos, de desacreditado a um cara persistente. Agora um cara que mostra que emplacou um padrão de jogo, tira a Ponte de uma zona de rebaixamento, faz o torcedor da Ponte ter até expectativas. Tá bem na Ponte Preta nessa sua passagem, hein? Conseguiu encaixar, né? O começo foi muito complicado, muito difícil. Era uma equipe realmente muito fraca no Campeonato Paulista, tanto é que foi rebaixada, mas conseguiu no Campeonato Brasileiro da Série B, com a chegada de alguns reforços, encontrou uma equipe, consegue extrair o melhor de cada atleta. 8:34 de novo na área, o time da casa, a bola chegou até o Vinícius Leite, sobrou espirrada, caiu agora pro contra-ataque, Fecim puxa o contra-ataque, faz a puxada ali, evita a marcação de 2 contrários, inclusive o Vinícius Leite dá essa bola um pouco mais atrás, começa o jogo com o Arthur solta essa bola no campo defensivo, Matheus Silva desce no terreno, abre para Igor Formiga, tudo isso a Ponte dominando no campo defensivo, a Ponte defende o gol da esquerda, como se fosse o Lissá de Moisés Lucarelli defendendo o goleiro Kaique, o gol do Portão Monumental, atacando a Ponte no gol da direita, como se fosse no majestoso gol da linha férrea. Não evolui a jogada da equipe da Ponte Preta de novo, retoma a posse da bola da equipe da casa, caiu a bola com Baggio faz reversão de jogo, soltou a frente no comando para Danielzinho, meteu para William Lepo, vai para cima, contra a marcação de Arthur, que deixa o braço para cima dele, é falta para a equipe da casa bater, Adriana. O Douglas Baggio tem caído bem ali pelo lado direito, por ali inclusive vem saindo as melhores oportunidades do Novo Horizontino. Agora o Arthur achou melhor não deixar o camisa 7 do Novo Horizontino evoluir na jogada, fez uma falta perigosa, porque vai vir bola aérea na área da Ponte. Mais uma jogada aérea, tá preocupado o Kaique França. Vai ajeitando pra cobrança, Paulinho vai chegando por lá, Vinícius Leite também. Os dois estão por lá. Tá preocupado, insisto, o Kaique França, camisa 12. Ele vai armando a barreira com 2 homens.
Dois homens da Ponte ficam posicionados para evitar a bola mais rasteira, porque se ela foi por cima, vai transpassar essa barreira pequena que arma o goleiro Kaique França. À esquerda do seu rádio, falta para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Na marca pontual de 10 minutos, é Paulinho para a bola, bateu, tirou o peso na bola, ela é tocada por Ronaldo, tira a zaga da Ponte, o Alisson mete para fora, escanteio para o Grêmio Novo Horizontino, Adriana. É a tentativa justamente do zagueirão, do Líger. Primeiro ele, depois o Ramon Martínez ainda meio sem jeito, tentou complicar, mas o Arthur afastou tudo, meteu para escanteio para o Novo Horizontino. 10:30, bola levantada de novo, tira de cabeça, afastou o Leandro Bárcia, rebote, volta para os caras, toda a segunda bola da equipe da casa. William Lapo pega a bola, levanta, tá sozinho, vai fazer o gol, é só tocar, e tocou e fez. Líger! Novo Horizontino! Este até eu, que sou limitadão no futebol. Bola levantada pela direita, Líger sozinho e sem impedimento. Cumprimenta de cima para baixo, contra a saída de Kaique França, metendo a bola para o fundo do gol. Líger não perdoa, Líger marca. Novo Horizontino 1. Ponte treta. Ponte nada. O que vale é o detalhe desse gol. Facinho que fez o zagueiro do Grêmio Novo Horizontino. É seu, Adriana Almeida. Ficou facinho porque o setor defensivo ponte pretano não existiu na jogada. Parou. E aí o Líger, muito esperto e já experiente, apareceu de cara pra frente do gol do Kaique França, com olhos abertos. O milagreiro Kaique França, nem se fosse um polvo, com muitas garras e braços, conseguiria pegar essa bola. Novo Horizontino na frente no Jorjão, 1-0. 1-0, eu vou pro giro, depois eu chamo o Gabriel Castro. O tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Quase 12, etapa primeira de jogo. Jogadores se estranhando. Igor Formiga contra o Ronald. Cabeça com cabeça, o árbitro chega por lá. Eu confirmo 12 minutos no Jorjão. O placar é esse. Novo Horizontino. 1. Ponte treta. Nada. Gabriel Castro, nesse momento o jogo deu uma esquentadinha lá, mas é momento de você falar que gol facinho do Novo Horizontino na frente, a equipe da casa, merecido o placar. Ah, placar justíssimo, né? E o primeiro aspecto que eu tinha chamado a atenção antes da partida começar, falei relaxamento, pós-vitória do derby, pós-objetivo cumprido no clássico aqui da cidade, e aconteceu, né? A Ponte entrou relaxada demais, é uma Ponte desatenta, errando muitos passes, até agora 12 minutos, não conseguiu passar do meio campo, não trabalhou uma vez no campo de ataque do Novo Horizontino, não fez nenhuma jogada e com justiça, Novo Horizontino correndo, tocando bem a bola, fez 1-0 e já tá no ataque de novo. 13 minutos, não para. Mais o impedimento agora. Antônio Adriano de Oliveira também marca novamente o impedimento. De novo aqui pela ponta esquerda, mais uma vez tem um impedimento do seu ataque, a equipe da casa. Deixa eu buscar as estatísticas aqui para dar uma olhadinha. É o segundo impedimento do ataque do Novo Horizontino, terceiro, melhor dizendo. Terceiro impedimento. 64% de posse da bola para a equipe da casa, 36% para a equipe da Ponte Preta. 3-0 em finalizações e o placar de 1-0. 13 minutos e 31, você ligado no futebol da CBN, a CBN ligada em você. No YouTube, youtube.com/CBN Campinas. youtube.com/Esporte CBN Campinas, são dois canais ao vivaço para você, que também se liga no bom e velho radinho, na FM 99.1. Lá vem o Alisson toca essa bola atrás, mas o Danielzinho tá caído, o árbitro da partida parou o jogo, pegou uma falta do Alisson, pra cima do Danielzinho, o Alisson reclama, Adriana. Argumenta ali, o Alisson falta boba, né, porque ele estava com a posse de bola, ia girar, só que usou o braço, abriu demais a asa ali. Ela pegou no rosto do jogador Danielzinho. Falta bem marcado. O Novo Horizontino agora valoriza. Novo Horizontino vai chegando na 10ª posição com 34, ultrapassa a Ponte, que cai para a 13ª colocação com 32 pontos. Danielzinho caído, agora vai se levantando. Um bom tempo para o atendimento para cima dele. 14:25. Agora vamos saber, Gabriel, qual vai ser a reação da Ponte, a posição, a postura da Ponte em campo. A TV até focaliza o Hélio dos Anjos, conversando com seus auxiliares e com os jogadores mais próximos para ver qual vai ser o comportamento da Neguinha. Precisa acordar no jogo, né? A Ponte tá dormindo, entrou com muitas dificuldades, errando muitos passes defensivos, meio campo não tá funcionando com o Alisson, com o Moisés
Ribeiro, então precisa recuar um pouquinho o Elvis, pro Elvis trabalhar melhor essa bola, ter a velocidade da transição. Partida ruim, começo muito lento da Ponte. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Na pinta, em Alto Grimaldi, 15 minutos, primeiro tempo, placar do Jorjão é este. Novo Horizontino. Um gol do zagueiro Líger aos 10 minutos, Ponte nada. Futebol Globo CBN. Anunciando para sábado mais uma jornada esportiva de manhã, hein? Tem o Guarani em campo e a curiosidade, Gabriel Castro, que o Guarani vai jogar no sábado pela manhã e o árbitro VAR do jogo do Guarani vai ser o Weber Roberto Lopes, de Santa Catarina, já no quadro de Master da CBF, que também é o VAR do jogo da Ponte hoje, hein? Sorteio puxou a cidade de Campinas ali pro Weber Roberto Lopes, pegando a Ponte e o Guarani na mesma rodada pelo VAR. É escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Mais um escanteio. É de lá para cá. Atenção, Kaique França. Abre o guarda-chuva aí, garoto. Você que já fez um super milagre. É o maior milagreiro da Série B. As estatísticas mostram. Lá vem ela. Vai pintar o levantamento. Só que o Arthur tá lá conversando com o Arthur e com o Líger. Tá pedindo para que não haja, puxa, empurra. Jogada ensaiada, a bola chegou até o William Lepo pela direita, levantou, atenção, tocou Ronaldo de cabeça, tirou a zaga, tá viva ainda, ninguém tira. Ela volta de novo para bater pro gol, bateu Vinícius Leite em cima da zaga da Ponte. Uma sequência de chutes a equipe da casa que quer marcar o segundo gol de qualquer jeito, hein, Adriana? E não temos nem 20 minutos do primeiro tempo e o Novo Horizontino pressiona em busca do 2-0. Um bate-rebate, uma blitz formada e a defesa ponte-pretana um pouco assustada vai se virando como pode. Agora é lateral. Nós que já tivemos hoje Vila Nova 0, Sampaio Correia 0 por essa 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos acompanhando as emoções de 0 para Ponte, 1 para o Novo Horizontino. É lateral na ponta esquerda, vai para o Paulinho para arremesso lateral. Ele cobra até o Vinícius Leite, voltou com o Paulinho, tocou com o Vinícius, perna direita, levantou, aí botou força demais. Essa aí caiu na faixa das organizadas da Ponte lá, hein, Adriana Almeida? É, a torcida ponte-pretana que marca presença também no Jorjão. Em pequeno número, é verdade, mas o estádio, de uma maneira geral, tá bem vazio. Eu diria, atrás do gol do Kaique França, que tem pelo menos uns 25 ponte-pretanos. E aí domina de novo, Ronaldo, atenção, trouxe por dentro, bateu em cima do Moisés Ribeiro. O Gabriel Castro, que blitz louca, maluca essa da equipe da casa pra cima da Ponte. Você fala já, porque pega a bola pelo meio. Elvis tocou pela ponta esquerda, tentou bater pro gol, bateu pro gol. Jogador Bárcia, ela bateu em cima do atleta do Novo Horizontino, ganha arremesso lateral na ponta esquerda. Arthur vai para a cobrança. Mais uma pressão total do Novo Horizontino até aqui no jogo, hein? Ah, mas o Igor Formiga e o Moisés Ribeiro estão de brincadeira, né? Duas saídas erradas, bizonhas. O Kaique França tocou pro Igor Formiga, ele devolveu pro meio da área nos pés do Ronaldo. Se o Ronaldo tá um pouquinho mais esperto, ele chuta direto. Aqui ele dominou, a zaga da Ponte chegou e aí ele chutou pra cima do zagueiro ponte-pretano. Mas uma falha dos dois ali impressionante. E vem de novo, pela ponta direita, o William Lepo apanha essa bola, retrocede a jogada, recomeça aqui atrás, abre essa bola com o Valber solta a bola no comando de ataque, é um corta-luz pra ninguém à frente. Matheus Silva fica com ela, rolou pra Guilherme, os zagueiros estão pertinhos, a bola tocada pra Arthur com Guilherme, Ponte troca passes no campo defensivo, 0-0, 1-0, vence a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Gol no comecinho do jogo aos 10 minutos. Lepo derrubado pelo Arthur. Falta para a equipe da casa bater. Era o Douglas Baggio por lá e a falta de novo vai pintar o levantamento, Adriana. A Ponte está tendo muito trabalho ali pelo lado direito do ataque do Novo Horizontino, esquerdo defensivo ponte-pretano. Por ali saiu a primeira jogada perigosa com o Ronald, por ali saiu o cruzamento para o gol e agora de novo um escanteio, um pouco mais para cima, mas uma bola aérea de novo na área ponte-pretana e a defesa muito assustada. 6 faltas cometidas pela Ponte, 2 faltas cometidas pelo Novo Horizontino. Falta, Paulinho vai para a cobrança, de lá para cá, mais um momento de muito perigo, autoriza o árbitro. Lá vem ela, bola levantada, Matheus Silva tira. Rebote e volta para a Ponte, capricha Macaca, capricha na saída Matheus. Matheus já soltou essa bola pelo setor esquerdo do campo. Atenção, Fecim vem com ela, foi desarmado. Ele vai para cima, tenta ficar com a bola presa em seus pés, consegue. Atenção, sai da marcação, mas depois rola de presente para Ramon Martínez. O paraguaio rouba essa bola, já botou à frente o time da casa, tenta descer para o contra-ataque. Baggio tentou engatar uma quarta.
O jogo não é bonito, não há muita sequência de jogada. É um perde e ganha danado, é jogo de Série B. Ela caiu lá pelo outro lado, Moisés Ribeiro. Moisés tentou descer, foi derrubado, falta agora para a equipe da Ponte Preta. Tempo passa, bola rola, a CBN Campinas marca. 20 minutos. Primeiro tempo no Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, o placar é esse. Novo Horizontino. 1. Ponte Preta. 0. Central da bola. Pela 26ª rodada da Série B, amanhã o Grêmio encara o Ituano, o Cruzeiro pega o Náutico e no sábado o Guarani recebe o Tombense às 11 horas da manhã no Brinco de Ouro. Vinícius Leite ajeita, tocou, Danielzinho bateu pro gol. Carimba a zaga da Ponte, vai pra fora, escanteio. Segue a pressão do Novo Horizontino pra cima da Ponte, Adriana. Cheio de confiança, né? Porque tava longe o Danielzinho, mas achou uma brecha e quis queimar pro gol. A perna providencial ali do Guilherme é quem mandou essa bola para escanteio. É mais um pelo lado direito, Vinícius Leite na bola. Vinícius Leite vai para a cobrança já. Vou girar a galera que tá participando pelo 991869070, o WhatsApp da CBN Campinas. Lá vem ela, a bola viajou, chegou na marca da Cal, toque de cabeça do autor do gol, o Liger. Ele tocou, mas dessa vez muito mal, pela linha de fundo. Léo Toninho, a galera falando na CBN. Exatamente, viu, Roger? 991869070, Júlio César aqui de Campinas. Boa noite, equipe de esporte CBN, um abraço. Tamo junto com a Macaca, hein? Também mandando aqui um grande abraço. Deixa eu pegar aqui o nome do nosso ouvinte, o Manuel Duarte. Ele falou, galera, sou Manuel Duarte, Vila Brasilândia de São Paulo, capital. Mais uma vez ouvindo a transmissão de vocês e torcendo pela Macaquinha. Um grande abraço a todo mundo mandando mensagem. Vão mandando as mensagens que daqui a pouquinho a gente lê. Aqui ao vivo nos 99.1 991869070. E também pelo chat do YouTube, youtube.com/esportecbn Campinas. É desse chat que o Léo Toninho vai ler a sua participação. Também estamos no youtube.com/CBN Campinas, mas estamos trazendo a galera para o nosso canal exclusivo do esporte, o Esporte CBN Campinas. A bronca agora do árbitro do Rio Grande do Norte, o Caio Max, em cima de todo o banco do Novo Horizontino, Adriana. Ele argumenta alguma coisa ali para pedir para o pessoal da comissão sentar. Acho que estão extrapolando ali o limite entre ultrapassar o banco de reservas, passar as orientações. Depois dessa longa conversa, agora a Ponte tem falta a seu favor. Falta para a Ponte Preta, Elvis vai para a cobrança, ponta esquerda. Vamos, Ponte, apenas uma finalização. E mesmo assim travada. São 8 finalizações do Novo Horizontino. Tudo bem que foram 4 travadas. Se você tirar os travados, são 4-0 em finalizações para a equipe da casa, que vence por 1-0. E tem 56% da posse da bola da equipe do Grêmio Novo Horizontino. Vai para a cobrança, Elvis. 23 minutos, agora já estamos na segunda metade do primeiro tempo. Parte, levanta o toque do zagueiro contra o Patrimônio. Vai para fora, escanteio. O primeiro para Ponte Preta, Adriana. Foi um desvio ali do Valber, né? Para fora, colocou essa bola para escanteio, porque a zagueirada, todo mundo alto da Ponte estava por ali. Primeiro escanteio para Macaca, Elvis na bola. Elvis, atenção, de lá para cá, perna direita, parte, levanta. No segundo pau, tocou o Luca de cabeça. O goleiro salva em cima, impressionante. Quase a Ponte Preta empata o jogo, Adriana Almeida. Depois do escanteio, essa bola veio pro Lucas, sozinho, ele estava limpo na bola. E aí o Lucas Frigeri fez já um milagre, só que soltou. No que ele soltou, o zagueirão foi e aí resvalou na bola e ela veio de novo para o Lucas Frigeri. A impressão que dava é que ela até tinha ultrapassado a linha, mas não. Por muito pouco a Ponte não empata. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. No primeiro lance de ataque da Ponte, efetivamente, Gabriel Castro, quase empate da Nega Véia. Que sirva de lição, né? Que a Ponte tenha acordado com a cobrança de escanteio na segunda trave, Luca de cabeça, o Lucas Frigeri fez a defesa parcialmente, o zagueiro, ao meu ver, tirou em cima da linha, o VAR estava até analisando, né? O árbitro fez o sinal, a bola não entrou, então tirou realmente em cima da linha e por pouco o Leandro Barros, que estava ali no lance, não coloca para o fundo das redes também. Ponte muito mal na partida, mas chegou muito bem pela primeira vez aos 24 minutos.
40 anos, professor de Parnamirim. Esse árbitro apitou o empate da Ponte com o Criciúma em 1-1 no sul do país. Caio Max Augusto é acionado. Ele chama o Weber Roberto Lopes no VAR, que confirma. A bola não entrou, portanto segue 1-0 para a equipe do Novo Horizontino contra a Ponte. E desce a Ponte, tenta vir. O Novo Horizontino retoma a posse da bola, já é aberta aqui pelo setor esquerdo do campo. Bela passada pelo setor esquerdo, o volante desce. Lá vem o Ramírez, o paraguaio Ramírez. Me faz lembrar de Sérgio Ramírez, que jogou no Rio Branco de Americana. Aliás, treinou o Rio Branco de Americana. Quem não se lembra de Sérgio Ramírez? Histórico Sérgio Ramírez, mas esse é o Ramon Martínez, Roger. Não tem nada de Ramírez. Você usou o apelido do tio dele, não dele. 26 minutos, a caída do Alisson. Urrando de dor como um tigre de Novo Horizonte. Falta pra Ponte, eu vou pro giro. Depois dessa furada, tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. 25:50. Estamos ao primeiro tempo no Jorjão. O placar da CBN é esse: Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. Central da bola. Pela Série A do Brasileiro, no sábado, o líder Palmeiras visita o vice-líder Fluminense no Maracanã. No domingo, o São Paulo pega o Fortaleza e o Botafogo recebe o Flamengo no Newton Santos. 26:20. O Alisson tá ali do lado de fora, tá tudo bem com ele, só que ainda a Ponte momentaneamente com 10 jogadores. Bola pela direita, tentou o Barça passar do seu marcador, ele pede uma falta, diz que o jogador meteu a mão na cara dele. 4, não deu. Desce agora o Vinícius Leite, a Ponte com 1 a menos nesse momento. Bola chegou no campo de ataque da equipe do Novo Horizontino. Ronaldo, pelo setor intermediário, vem na caça dele o Guilherme, já solta essa bola, abriu no grande ciclo para Ramon Martínez. O paraguaio Ramon Martínez, não ergue o apelido. E tampouco a nacionalidade. 26:50, bola já tocada para baixo, atenção, protegeu, abriu errado, deu de presente para o Elvis, vamos Ponte, ele faz o break, vai passar pelo setor direito, passou o jogador da Ponte, Igor Formiga, atenção, já está no campo de ataque, lá vem o 22, belo corte, até mais um corte, lindo lance, Formiga solta essa bola no vazio para ninguém. A jogada era bonita, mas o passe fatal foi muito ruim, Adriana Almeida. Ele tentava dialogar com o Leandro Bárcia, que não entendeu. E aí o toque naquele ponto futuro. O futuro não chegou para o uruguaio e aí a Ponte perdeu a posse. E vem cartão aí, a confusão tá armada. O Alisson pede desculpa pro árbitro. Ele já mostrou ou vai mostrar o amarelo para alguém. Enquanto a gente não define para quem é o amarelo, é o Bárcia, hein? É o Leandro Bárcia. O uruguaio tá amarelado. Ele fala, mas como? Não é possível uma tarjeta amarilla, não? Pero que sim, pero que não. E só para já detalhar, né, o Leandro Bárcia, ele não estava pendurado, mas a Ponte hoje tem praticamente meio time de jogadores pendurados. Entre os titulares, o zagueiro Matheus Silva, o volante o Alisson, o goleiro Kaique França e o meia Fecim. Esses 4 pendurados, além do Fraga, que está no departamento médico, então não vai tomar cartão, o atacante da Silva, que está no banco, e também o técnico Hélio dos Anjos. Então todos esses pendurados, lembrando que o próximo compromisso da Ponte é jogo pesado, jogo duro, em casa, mas é contra o Bahia, um dos aspirantes ao acesso. Cartão também para Rafael Guanais, técnico do Grêmio Novo Horizontino. O Ronaldo segue caído, o jogo tá paradão lá no Jorjão. Futebol Globo, CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 28:43, WhatsApp chamando, pede passagem, alô, Léo Toninho. Opa, vou mandar mais abraços aqui, ó. Gustavo Cearazinho, João Magalhães, todos lá da Vila Industrial, mandando um grande abraço pra todo mundo. O Márcio de Valinhos, hein? Boa noite, equipe CBN Campinas. Hoje o jogo é difícil pra macaco. Marcião, aquele abraço. Você falou do YouTube, Roger, tem mensagens, hein? Sidney Lima, boa noite, vai Ponte. A Mariana mandando um vai Ponte. Ana Cláudia, boa noite, equipe CBN. Bom jogo sempre na audiência de Amparo. Tem o Marcelão Nascimento aqui também. Vamos, nega véia, manda pra cá sua mensagem que a gente vai passando no ar, viu, Roger? E essa galera tem que deixar o seu like, deixe o seu joia pra gente na nossa transmissão no YouTube da CBN Campinas. Pois não, Gabriel Castro? Visível o Leandro Bárcia sem tempo de bola, viu? Tá sem ritmo de jogo, por isso que ele cometeu aquela falta também, porque, olha, o Novo Horizontino não bola vai dar em lançada nada. Não deu em nada.
Tá sem tempo de bola, então nesse momento que a Ponte perde o jogo, o Fecim precisa entrar mais no jogo. Você mal falou o nome dele porque ele não pega na bola. E o Elvis precisa ser esse armador. Então a Ponte precisa jogar mais pelo lado esquerdo. O Arthur também não consegue chegar, então a Ponte precisa jogar um pouco mais pelo lado esquerdo e aos poucos ir colocando o Leandro Bárcia em campo. Se depender só do Leandro Bárcia toda hora, vai ficar fácil a marcação pro Novo Horizontino. Tempo passa, a bola rola, a CBN em Campinas marca. Meia hora de futebol. Etapa primeira de jogo em Novo Horizonte, o placar aponta. Novo Horizontino. 1. Ponte Preta. 0. Fábio Chaib, central da bola. Com essa derrota, a Ponte Preta cai uma posição. Vai para a 13ª colocação com 32 pontos. Já o Novo Horizontino sobe para 34 pontos na 10ª colocação. Elvis derrubado, falta para a equipe da Ponte. Manda toda a Ponte para o campo de ataque. Ele dos Anjos sente o momento. Quem sabe agora o gol de empate, Macaca. Vai para a cobrança, Elvis, camisa 62. Eu vejo o Luca levantando o braço. Quer a galera mais perto da grande área. Vai pintar jogada. Igor Formiga por lá já vai se recuando, já vai sendo o último homem da proteção da equipe da Ponte Preta. Elvis para a cobrança, 31 minutos. Perna direita, Pati levanta segundo pau, toque de cabeça, vai pra fora pela linha de fundo e foi do Guilherme, o zagueirão que chegou no segundo pau, Adriana. Ele subiu alto, mas de tão alto que ele pulou, ficou desequilibrado. E aí a bola subiu sem problemas pro goleiro Lucas Frigério. O Novo Horizontino tem tiro de meta e vai vencendo 1-0. Vai vencendo por 1-0 a Ponte, que vem de vitória no derby pelo placar de 1-0 em casa com gol de Fecim. Aos 36 do segundo tempo. E eu fui descobrir que o Fecim chama Fecim porque é um apelido de infância. Não tem Fecim no sobrenome, não tem Fecim no segundo nome. Alguém lá, quando ele tinha 3, 4 anos, chamou ele de Fecim, ficou assim, cara. E tá até hoje aí, ó. É Fecim por quê? Ele falou, nem eu sei. Me chamam de Fecim desde que eu me entendia por gente. Tem cartão amarelo pro jogador do Novo Horizontino, que questiona com o árbitro da partida. A verdade é que tá amarelado, hein? Atleta do time da casa, Adriana. Pelo que deu para entender, o árbitro entendeu que o Valber estava fazendo muita cera na cobrança do tiro de meta. E aí foi lá, amarelou o zagueiro do Novo Horizontino. Novo Horizontino trocou um cartão amarelo por alguns minutinhos aí. Eu falei, Gabriel Castro, em tom de brincadeira no começo do jogo, que esse árbitro até chorava para dar o amarelo. E é verdade, ele já distribuiu aí no mínimo meia dúzia no primeiro tempo. Ah, não tem muita conversa com ele não, viu? É disciplinador. Saiu fora da caixa ali, já cartão amarelo. Então já amarelou o Valber, já amarelou também atleta da Ponte, o meio-campista, o Leandro Bárcia, né? Então precisa ficar esperto, principalmente os zagueiros e os volantes da Macaca. Mas a Ponte deu uma melhoradinha, né, no jogo. Pelo menos ela ocupa mais o campo de ataque. Tem ficado mais com a posse de bola, só que só consegue chegar ao ataque através das faltas, né? Ou de cobrança de escanteio, através de bola parada. Então, com a bola rolando, a Ponte tem muitas dificuldades, erra muitos passes, errou mais um agora dessa vez foi o Fecim. Então a Ponte tem muita dificuldade no jogo, no setor de criação, só consegue chegar através de cobrança de falta. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. O Alisson foi derrubado, o árbitro não marcou a falta, virou contra-golpe para a equipe da casa, lá vem o Novo Horizontino. Bola tocada para o William, lá é pro setor direito, levanta, bate em cima do jogador da Ponte, o Moisés Ribeiro, que fechava por ali. Bola colocada para fora em arremesso lateral. Vai tomando licença para cobrar o jogador do Aurinegro, que tá chegando aí a importantes 34 pontos, tá ultrapassando a Macaca. E vem Baggio pela direita, levantou na boca do gol, desvio, é gol! Gol! Novo Horizontino. Ronaldo, camisa 9. Pela direita, jogada de Douglas Baggio. Ronaldo disputa contra o zagueiro e contra o goleiro. Os dois falharam. Matheus Silva e Kaique, faltou comunicação. E aí ele sozinho.
Manda a bola pro fundo do gol. Novo Horizontino. Ampliando o placar, Ronaldo não perdoa, Ronaldo marca, Novo Horizontino 2. Ponte Preta. Ponte Preta nada. 8º gol do cara na Série B. O que vale é o detalhe. Conta aí, Adriana Almeida. O detalhe é que o gol agora vai ser validado pelo VAR, porque o Ronaldo, primeiramente, né, um destaque aqui para a linda jogada do Douglas Baggio, que marcou em cima... Anulou o gol. Anulou o gol. Anulou e o Matheus Silva foi muito preciso ali na marcação. A bola passou pelo zagueiro da Ponte e a hora que o Ronaldo deu o carrinho, um dos braços dele pega na bola. Ele ajeita, dá aquela ajeitadinha com o braço para depois conseguir escorregar essa bola para dentro do gol. E aí, nesse toque, o gol foi invalidado. Melhor para a Ponte, então, porque tá apenas 1-0 pro Novo Horizontino. Que sorte da Ponte, hein, Gabriel Castro? Gol anulado pelo VAR. E os dois atacantes de ponta do Novo Horizontino dando um baile nos dois laterais da Ponte, né? Então o Douglas Baggio pela direita, o Arthur não tá encontrando, e também o Ronald pelo lado esquerdo, Igor Formiga também não encontra. Tem muita facilidade no Novo Horizontino, é algo que o técnico Hélio dos Anjos vai ter que corrigir ainda neste primeiro tempo, ou no máximo no intervalo, porque tem facilidade e vence com autoridade o Novo Horizontino. Só por 1-0 poderia ter ampliado o placar agora. Aquele cartão do Valber, tira o Valber do próximo jogo do Grêmio Novo Horizontino contra o Esporte Clube do Recife. Tem galera participando. Alô, Léo Tonin. Opa, tem sim, viu, Roger? O YouTube bombando aqui. Alô, Alex Bezerra, um grande abraço. Ele falou, manda um salve aqui pro Alex Bezerra da Sociedade Rosas de Ouros aqui em Taubaté, por favor. Audiência maciça por aqui. Um grande abraço a toda a galera de Taubaté. Alex, super obrigado, hein? Mandando mais um abraço aqui ao Márcio, também vai, nega véio. O Fernando Lima acompanhando a transmissão aqui pelo YouTube. Sou fanzaço, falou que é o Fernando de São Bernardo do Campo e tá com a macaquinha hoje. Aqui no WhatsApp tem torcedor bugrino que já tá falando, hein? Meu pai do céu, como que o Guarani conseguiu perder para um time desse? Aí o Flávio, torcedor bugrino, também mandando e marcando presença aqui, viu, Roger? Um grande abraço, galera. 991869070, youtube.com/esporte CBN Campinas ou youtube.com/CBN Campinas. Tempo passa, bola rola, CBN Campinas marca 36, quase 37, primeiro tempo em Novo Horizonte, o placar CBN é esse. Novo Horizontino. Ponte Preta. Ponte Preta nada, central da bola. A UEFA sorteou nesta quinta-feira os grupos para a Champions League 2022-2023. Destaque pelo grupo C, que terá Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Vitória Pilsen da República Tcheca. Futebol Novo CBN. O Alisson domina no grande círculo, atenção, passa de dois contrários, deu o corpo para mais um, jogada de futsal, passa bonito de um, de dois, a bola gruda em seus pés, lindo lance, mas tem que soltar, Ponte tá perdendo o jogo, abriu com Matheus Silva, descarregou para Igor Formiga, setor direito do campo, já abriu com Bárcia tá mal, hein? Tá mal, Bárcia, perde a bola, faz a falta em rola de setor esquerdo, falta pro Novo Horizontino, Adriana. Foi o único artifício que encontrou o uruguaio depois de perder mais uma bola. Lembrando que o Bárcia disputava essa posição hoje com o Nicolas, atacante, que também vem entrando constantemente. E hoje, além do Nicolas no banco de reserva, no ataque a gente tem também o da Silva e o estreante Bruno Alves. Novo Horizontino que vem de derrota para o Ituano, 1-0 fora de casa. Num jogo que teve, inclusive, algumas chances, mas acabou perdendo pelo placar de 1-0. Também do duelo paulista. São dois duelos paulistas seguidos para a equipe do Tigre. Assim como a equipe da Ponte também, que vem do derby contra o Guarani. Um mini campeonato paulista, um mini paulistão nessa etapa, nessa fase de 25ª e 26ª rodadas do campeonato da Série B. 38 e 31, bota essa bola para fora, William Lepo, toca de cabeça servindo, lateral para a equipe da Ponte. Arthur vai para a cobrança. Também é outro, né, Gabriel, que a gente sempre espera muito do Arthur, especialmente na parte ofensiva também, não tá bem, né? Não, o lado esquerdo da Ponte não tem funcionado, né? Eu já citei o Leandro Bárcia aqui, que tá sem tempo de bola, tá sem ritmo de jogo, né? A Ponte precisa explorar o lado esquerdo com o Arthur, com o Fecinho, o Luca. Agora, o Elvis não aparece para armar, o Arthur não consegue, a Ponte erra muitos passes. Então, primeiro tempo muito ruim da Ponte, transição lenta, tem muito que corrigir. Olha, torcedor da Ponte torcendo para acabar o jogo no primeiro tempo.
para ver se o papo com o Hélio dos Anjos pode resolver alguma coisa na segunda etapa. Tá 1-0 pro Novo Horizontino. Vem Ponte, belo lançamento para Igor Formiga. Setor direito levanta de primeira, bate em Paulinho, vai para fora. Talvez a jogada era assim, infiltrar um pouco mais, mas ele bateu de primeiro, tanto que o Elvis reclama. Não era isso pra fazer, chama a atenção do garoto. É escanteio pra Ponte, o próprio Elvis vai para a cobrança, Adriana Almeida. O Formiga procurava o Luca ali no comando de ataque na entrada da grande área, não deu, foi interceptado pelo Paulinho. Escanteio agora pelo lado direito do ataque Ponte Pretano, Elvis na bola. Gol da direita daqui pra lá, levantou o primeiro pau, Alisson, toca à esquerda do gol. Pela linha de fundo, sozinho. Ele testou certo, mas sem direção, Adriana. E agora sai falando que foi empurrado. Empurrou. Não houve empurrão algum. O Alisson cabeceou torto por sua conta e risco. O Danielzinho vinha com ele, tem uma mão que se estica, mas ele já estava projetado para cair, sem problema nenhum. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 40 minutos. Reta final do primeiro tempo no Jorjão. O placar do duelo paulista na Série B é esse. Novo Horizontino. Líger aos 10, 1. Ponte Preta. Ponte Preta nada. Central da bola. Hoje mais cedo, o Vila Nova ficou no empate com o Sampaio Correia por 0-0. Amanhã, o Grêmio encara o Ituano e o Cruzeiro pega o Náutico na Arena Independência. Futebol Globo CBN. Ponte com a quarta melhor campanha do retorno até aqui. Time buscando a segunda vitória consecutiva pela primeira vez na temporada. Aquele tabuzão que toda vez que a Ponte vence, a gente fala, ó, pode ser a primeira vez no ano. E aí, geralmente, a coisa não é legal. Aí desanda a maionese, que é o que está acontecendo agora no estádio Jorge Ismael Biasi. Tiro de meta para bater o goleiro Kaique França. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 41:20, você segue participando e mandando seu WhatsApp pra gente, 991869070. Fala com Formiga pelo setor direito do campo. Atenção, ele vai sozinho, fez a jogada pra ele mesmo. Paulinho protege na marcação, ela sai. Se sair é arremesso lateral para a equipe da casa, é isso que marca. O bandeira que corre por aqui, Jean Márcio dos Santos. Confirma Caio Max Augusto Vieira, árbitro principal. O trio é do Rio Grande do Norte. O quarto árbitro é Fabiano Monteiro dos Santos, que é paulista. E o VAR é o famoso Éber Roberto Lopes de Santa Catarina, apesar de ser paranaense. De novo estourando o campo de defesa para a equipe da Ponte, para o campo de ataque. Botou o Luca para correr. Ele contra a marcação do jogador de defesa. Gira na bola, Paulinho. Dá de presente para o Alisson. Serviu ao Elvis. Quando foi dominar, deu de presente a bola para Ramon. Ramon Martins está jogando errado. O Alisson pegou a bola. Atenção. Vai para a área. Puxou o jogador do Novo Horizontino. O árbitro marca a falta. Naquele afã de acertar, ele acabou puxando. Deu para ver de longe aqui alguns quilômetros que nós estamos, hein, Adriana? Se empolgou o Alisson, né? Depois que ele conseguiu uma ótima rodada ali perto da grande área, ele poderia ter tentado um toque, um passe, uma jogada com algum companheiro, mas aí na empolgação cometeu a falta. Novo Horizontino não tem pressa porque vai vencendo nesse finzinho de primeiro tempo. Mas quem desce é a Neguinha, lá vem com Fecim, fez o break, Fecim vai pra cima, falei o nome do Fecim. Nossa, Fecim, que passe horripilante. O Vinícius Leite pegou a bola, já soltou pela direita, botou baixo para correr, vai fechar o Ronald. Atenção, Ronaldo também, ele bateu cruzado, faz a defesa, Kaique França, contra-golpe perigoso do Tigre, Adriana. O Douglas Baggio é liso e tá fazendo a festa ali pelo lado direito, principalmente em cima do zagueiro Guilherme. A Ponte tem que ter mais atenção aí para o segundo tempo. 43 minutos. De novo pega a bola, Luca. Lá pelo setor esquerdo, retrocede a jogada. Passa do Moisés Ribeiro, mas cai com o Arthur. Arthur com muita calma, devolve para Moisés Ribeiro. Já no campo de ataque, já voltou para o campo defensivo para Matheus Silva. Bicão na bola, levantou a frente, raspou na cabeça do Bárcia. E vai direto para fora em tiro de meta. Gabriel, um primeiro tempo para se esquecer da Ponte, hein? Nossa, para se esquecer, né? Defensivamente, o Igor Formiga muito mal, Guilherme zagueiro muito mal, Moisés Ribeiro errando muitos passes, Elvis sumido e o Leandro Bárcia sem tempo de bola, sem tempo de jogo. O técnico Hélio dos Anjos pode pensar em alteração, talvez com o Cássio Gabriel para este meio campo, para tentar armar a equipe, pode pensar no Nicolas no lugar do Leandro Bárcia, pelo menos duas alterações e acordar o pessoal para ser uma nova Ponte Preta no segundo tempo, porque a Ponte está errando tudo.
E são 12 faltas da Ponte, 7 da equipe do Novo Horizontino. É muita falta no primeiro tempo, que demonstra que a Ponte realmente, sem tempo de jogo, alguns atletas muito mal, né? Perdidos, acabam recorrendo às faltas para parar o jogo. 44 minutos. Etapa primeira de jogo, reta final do primeiro tempo. Já estamos de olho no quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos, para saber os acréscimos. Placar de 1-0. O gol foi aos 10 minutos. Liger de cabeça num cruzamento pela direita. Ele com tranquilidade, sozinho, sem marcação. Cumprimentou de cabeça, de cima para baixo, como tem que ser o Kaique França. Mandando a bola pro fundo do gol. Lucas Frigério, goleirão da equipe da casa, com seu uniforme de cinza, já quebra para o campo de ataque. Baggio entrega pelo meio para Ronaldo, bem marcado o time da Ponte Preta, tiro dali. Ela volta para Elvis, que é empurrado no meio do campo, falta. Danielzinho fez falta para cima do grande maestro da Ponte. Mais falta 3. para a equipe da Nega Véia bater. Vamos a 48. Você já viu o toque eletrônico do Elton Grimaldi marcando 45. Já o intervalo para você com o Central da Bola. E todas as informações do esporte, o comentário do Gabi Castro. As informações, girando a audiência. Léo Tonin já vem aí com seu cabelo, a sua trança, o seu coque samurai, que é realmente uma escultura. 45, domina o time da Ponte, Matheus Silva, tem 3 minutos a Ponte para chegar ao empate, vem Matheus, Moisés Gigo, ele abre pela direita buscando o Igor Formiga, corta a zaga, mete para fora, tem pressa, o Alisson vai para a cobrança do arremesso lateral, já deixou pro Igor Formiga, já foi para dentro do campo, já dominou a cobrança do arremesso lateral, voltou com o Igor Formiga, devolve para o Alisson contra 2 contrários, sem muita opção, ele tenta ir para cima, bateu em cima do Ramon Martins, o paraguaio, ganha arremesso lateral na ponta direita, tem que apertar a Ponte na reta final. Tem que apertar a macaca. 46 minutos. Toma a distância, Igor Formiga coloca a bola na área. Levantou quase que um escanteio nessa cobrança de arremesso lateral. Ela volta pelo meio de campo. Ramon Martins tira. Rebote e volta para a Nega Véia. Que perigo, hein? Guilherme escorregou, mas consegue dar um bicão nela. Tira de cabeça parcialmente o Valber. Vai brigar por ela. O jogador Arthur lá do outro lado não consegue pegar. Vai atrás do jogador, vai na caça. Acaba derrubando o atleta do Novo Horizontino. É falta. Pegou o Douglas Baggio, hein? E vai receber cartão para parar o contragolpe, é o que eu falei. A Ponte erra passes, depois sai que nem uma louca para parar o jogo. E aí uma hora ou outra entra um cartão amarelo, né, Adriana? Dessa vez foi para o Arthur, lateral esquerdo, e o árbitro fez o sinal. O cartão foi pelo excesso, pela repetição de faltas. O Arthur, pelo menos, não estava pendurado. Da legião de pendurados da Ponte, o Arthur escapa. Por enquanto, que esse cartão ainda assim está garantido para o jogo de quarta-feira que vem. 9h30 contra o Bahia no Moisés Lucarelli. Jogão. Horário nobre, hein? Quarta-feira, 21h30. Jogo bom no estádio Moisés Lucarelli. 47, vamos até 48, 1 por jogar. A Ponte desarma o ataque da equipe do Novo Horizontino. E vem para o campo de ataque agora, quem sabe o contragolpe. Moisés Ribeiro, parou o jogo, abriu com o Alisson. Os dois volantes, devolve para Moisés Ribeiro. Toca essa bola à frente. Domina Elvis, fez um pivô, abre a frente para Luca. Luca com Elvis. Elvis passando pela ponta esquerda, já tocou para ele. Para Arthur, dominou mal, chega cortando por baixo. Valber mete para fora, arremesso lateral. São 30 segundos para terminar o primeiro tempo. Já tem Léo Tonin, já movimentando a audiência também da galera que participou pelo WhatsApp e pelo YouTube. Bola aberta de novo para Arthur. Arthur descarregou para Guilherme. Vai terminar o jogo no primeiro tempo. Últimos segundos. E domínio do Matheus Silva, rapaz. Parece que estava dormindo quando a bola foi tocada para ele. Era o Igor Formiga. Igor Formiga, meu amigo, que papelão. E a bola é colocada para fora, pita o árbitro. Caio Márcio Augusto Vieira mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Novo Horizontino. Com gol de Liger aos 10 do primeiro tempo, 1. Ponte Preta. Ponte nada. Vem aí o Central da Bola, vem aí, Léo Tonin. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Léo Tonin. 10 horas e 18 minutos. Ei, macaquinho, hein? Vamos lá pôr a cabeça no lugar. Só foi o primeiro tempo. Riscão no chão, que foi. Torcedor não tá gostando nada, hein? Estão mandando aqui que parece que a macaquinha vai entrar pelo cano. Parece que tem jogador. Luca vai falar, vamos ouvir. E se a gente não entrar mais ligado, a gente toma o segundo. Então tem que tentar acertar isso. Porque o nosso jogo é esse, um jogo de
competitividade lá em cima, e isso não está acontecendo. Perfeito, tá aí o Luca, então, reconhecendo que faltou competitividade para Ponte Preta nesse primeiro tempo, Léo. Competitividade, tem torcedor até do Guarani falando, eu acho que a Ponte Preta já foi, Novo Horizontino vai passar o carro aqui, Léo, torcedor. Pois não, Dri? Vamos ouvir o Líger, autor do único gol da partida até agora. Acho que eu, mais que nunca, já havia sendo cobrado aí bastante, a gente vem trabalhando muito as bolas paradas para a gente ter um time de estatura alta. Tava precisando, a esposa também já tá grávida e tava querendo esse gol para poder dedicar e agora é manter o volume que a gente teve no primeiro tempo. Criamos bastantes oportunidades, oferecemos poucas chances para a equipe da Ponte Preta, uma equipe que vem numa crescente muito grande na competição e as oportunidades que a gente vem tendo a gente vai ter que matar o jogo para a gente não poder estar sofrendo lá atrás. Tá aí então o Líger, zagueiro do Novo Horizontino, autor do gol, ele que vai ser papai, fez o primeiro gol com a camisa do Novo Horizontino e já dedicou então ao filho que ainda vai nascer. Um beijo pra esposa, pro Líger, pro filhão que vai nascer ou pra filhona que vai nascer. Saúde aí pra toda a família, que bacana, hein? Mas é o que ele falou, daqui a pouco a gente vai bater até uma bola com o Gabi Castro, né? No sentido de... Deu pra ver um Novo Horizontino praticamente neutralizando uma Ponte que vinha numa fase interessante. Mas mandando mais um abraço aqui, ó, o Almeida Correia, Chácara Primavera, Dali Ponte, boa noite a todos. Toda a galera mandando mensagem no WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço também pra galera do YouTube, hein? A Mari falando também aqui. O Pedro, hein? Será que empata? Difícil, hein? Mas tem todo um segundo tempo. O Hélio costuma dar uma chacoalhada no vestiário. José Cruz, boa noite. Um abraço pra todo mundo. Manda pra cá sua mensagem que daqui a pouco a gente lê. Daqui a pouco a gente lê ao vivo, tanto aqui no WhatsApp quanto também no youtube.com, né? Tanto no CBN Campinas, também no Esporte CBN Campinas. Gabi, rapidinho um destaque, hein? Uma Ponte que foi neutralizada pelo Novo Horizontino, pouco criou, poderia ter saído com 2-0 contra, se não fosse, né, o toque de mão ali, o lance que não foi validado pela arbitragem, mas que primeiro tempo catastrófico da Macaca, hein? Um dos piores da Ponte nesse Campeonato Brasileiro da Série B, lembrou aquela Ponte das primeiras rodadas do primeiro turno, né? Então nada funcionou e principalmente, Léo, foi aquele primeiro aspecto que eu citei antes da partida começar, o relaxamento, né? Ponte entrou completamente desatenta, então muitos erros de passe, saída de bola não tá acontecendo com o Igor Formiga, não tá acontecendo com o Moisés Ribeiro, o Guilherme mal posicionado, inseguro, o zagueiro que entrou no lugar do Fábio Sanches, Elvis sumido na partida, Leandro Bárcia não consegue e o Luca fica isolado na frente, não teve nenhuma oportunidade. Então, placar merecido, o Novo Horizontino vai vencendo por 1-0. Que doideira. Ou daria muito certo ou daria muito errado, como a gente viu no primeiro tempo, mas eu sempre brinco, o riscão no chão, que passou, o primeiro tempo não volta mais. É colocar a cabeça no lugar, tá 1-0 mesmo, quem sabe o empate é um bom resultado, ou quem sabe a Ponte consegue trabalhar de forma diferente, virar essa partida. Ouvinte CBN, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Fábio Scheibe, dando aquela atualizada nos jogos que estão rolando, na tabela de classificação, os 4 primeiros, 4 últimos, mais mensagens suas, ouvintes CBN, claro, o craque do jogo com o Gabi Castro e também o comentário do jogo que o nosso comentarista espera para esse segundo tempo. Um rápido intervalo, já a gente volta. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Novo Horizontino. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. O Futebol 2022 chega em sua fase decisiva. Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta, Novo Horizontino. Apresentação, Léo Toninho. 10 horas e 25 minutos agora, ainda nesta quinta-feira. Quintou com a Macaca, hein, meus amigos? Um grande abraço pra você que tá na audiência aí nos 99.1, também no YouTube. Se tá no YouTube, já faz uma gentileza, já dá uma ajudadinha, hein? Deixa um like lá nas nossas transmissões, tanto no CBN Campinas quanto também no futebol CBN Campinas, porque quanto mais like, maior é o nosso alcance, hein? Também se inscreva no canal pra você, ouvinte CBN, receber todas as notificações das nossas jornadas esportivas. E também dá pra você mandar uma mensagem pelo 19991869070. Olha o Wagner de Tararé, São Paulo, curtindo a programação. E ele tá acompanhando pelo Radiosnet. Wagner, um grande abraço, valeu demais pra toda a galera de Tararé também. Daqui a pouquinho a gente passa, manda mais abraços. Fabio, de uma forma rapidinha, manda pra gente aqui os 4 primeiros colocados da Série B, os 4 últimos, pelo menos momentaneamente, na 26ª rodada, Fabião. Vamos lá, Léo. O Cruzeiro que segue na liderança com 54 pontos. Em segundo, o Bahia tem 44, mesmo número de pontuação do Grêmio, que tem 44, mas perde no critério de desempate. E o quarto é o Vasco com 42. A derrota, a Ponte Preta vai caindo para a 13ª colocação com 32 pontos. O Novo Horizontino sobe para 10º colocado com 34. Na parte de baixo da tabela, o CSA é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 26. O Operário abre a zona de rebaixamento com 25. Vila Nova tem 25 na 18ª colocação. O Guarani é o 19º com 23. E o Lanterna é o Náutico com 21 pontos. Tá aí, Fabião, confirmando os 4 primeiros, classificação da Macaca, e os 4 últimos, pelo menos momentaneamente, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai com o Gabi Castro com o craque do jogo. O craque do jogo. Não sei se eu te coloquei numa saia justa, viu, Gabi? Mas o craque desse primeiro tempo, hein? Bom, obviamente que é da equipe do Novo Horizontino, né? Porque apenas uma equipe quis jogar, chegou ao ataque, trabalhou melhor as jogadas. Então é do Novo Horizontino, uma menção honrosa pro Líger pelo gol. Mas eu vou dar, tem que ser do setor de ataque, né? Eu vou ficar com o Douglas Baggio pelo lado direito. O Arthur não viu a cor da bola, não conseguiu chegar ao ataque porque estava preocupado com o atacante do Novo Horizontino. E no embate 1 contra 1, o Douglas Baggio foi melhor em todas. Menção honrosa pro Ronald do lado esquerdo, que também matou a pau pra cima do Igor Formiga neste primeiro tempo, mas quem foi mais incisivo, quem fez, e as jogadas do Novo Horizontino aconteceram um pouco mais pelo lado direito de ataque. Por esse motivo, Douglas Baggio fica como craque do primeiro tempo. Boa, craque do primeiro tempo aí, escolhido pelo Gabi Castro, aqui nos 99.1, mais um rápido intervalo, a gente volta com o comentário do jogo, expectativa de segundo tempo até agora, intervalo de jogo, Novo Horizontino 1.0, Futebol CBN. Globo CBN. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Novo Horizontino. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina. Tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19-99800-5939. Não perca tempo. 19-99800-5939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Central da Bola. Ponte Preta, Novo Horizontino. Apresentação, Léo Tonin. Opa, 10 horas e 30 minutos, quinta-feira, estamos ainda no intervalo de jogo de até agora Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. Continua mandando sua mensagem aqui pra você que tá nos ouvindo pelo 99.1, né? Pelos 99.1. Muito obrigado pela sua audiência, continue com a gente, hein? Mande sua mensagem também no WhatsApp, o 199-9186-9070. Daqui a pouco eu dou aquele giro de mensagens e, claro, durante todo o segundo tempo, passando a sua opinião aqui pra trocar aquela figurinha com a gente. Agora, antes da bola rolar, a gente vai com o comentário do jogo com o Gabi Castro. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Ô Gabi, você tinha falado, né, de começar o jogo, que o Hélio poderia ter opções caso desse certo. Não deu. Ele já sabe o que não é pra fazer e vai ter que mudar pro segundo tempo? Ah, precisa mudar, Léo. Precisa mudar a postura, mas eu acho que precisa mudar também quem tá em campo, viu? Porque o Leandro Bárcia visivelmente não tem condição de jogo pra Ponte virar essa partida, porque tá fora de ritmo, ficou muito tempo fora, precisa voltar aos poucos em uma outra condição. E você sabe, Léo, e quem tá nos acompanhando, eu vou anotando, né, os lances de perigo. Então, assim, ó, com 1 minuto de jogo, eu já anotei aqui, ó, Ronald nas costas do Igor Formiga, muita liberdade pelas pontas. Chute do Ronald e defesa do Kaique França. 3 minutos, Guilherme, zagueiro da Ponte, flertou com o pênalti. 6 minutos, Ponte desatenta, errando o passe, não consegue passar do meio campo. Bola aérea do Novo Horizontino com perigo. E aí sai o gol do Líger. Então, assim, é um começo de jogo muito ruim da Ponte, completamente desatenta, sem a saída de bola, sofrendo muito sem o Leonaldo, sem o Amaral. Eu sei que é complicado jogar sem 2 homens do meio campo, é o pilar da equipe, são jogadores importantes que dão qualidade para essa saída de bola, e você não ter os dois, é lógico que é um problema. Agora, quem tá em campo precisa dar um jeito, precisa corrigir. O Hélio dos Anjos passou todo o primeiro tempo fazendo essa saída de bola com o Moisés Ribeiro e não aconteceu. Então, assim, se a partir dos 10, 15, 20 minutos viu algum problema, muda o esquema, põe o Elvis, recua, porque o Elvis está completamente isolado no meio da ponte, está próximo do Luca, não participou do jogo. Então você recua um pouquinho o Elvis, traz o Fecim para poder fazer essa tabela com o Elvis, e aí você deixa o Leandro Bárcia para tentar correr com este contra-ataque, porque pelo menos na velocidade ele vai ter, e deixa o Luca próximo do gol. Agora, do jeito que tá, Luca isolado, o Leandro Bárcia pela direita, tentando vir com essa bola que não tá funcionando, o Elvis preso na marcação sem velocidade e o Fecim lá longe na ponta esquerda, você fica sem 4 jogadores que são importantes. Então você não pode abdicar de um jogo em que você tem 4 jogadores importantes que ficam no ataque, sendo que essa bola não chega no ataque. Ninguém tá trazendo a bola pro Elvis, ninguém traz essa bola pro Luca. Então as poucas oportunidades da Ponte surgiram a partir de faltas que a equipe do Novo Horizontino cometeu no meio campo, e aí o Elvis, com a sua qualidade, coloca dentro da área, e uma delas o Luca cabeceou, o Lucas Frigério, goleiro, com a ponta dos dedos fez a defesa parcial, depois o zagueiro tirou em cima da linha, o Bárcia estava ali próximo por pouco, a Ponte não empata o jogo. Seria um resultado injusto se a Ponte empatasse, seria muito positivo, né, jogando mal e conquistar esse 1 ponto, mas 1-0 ficou de bom tamanho para a Ponte pelo que ela produziu. Então, neste segundo tempo, tem que ser uma equipe completamente diferente de postura, precisa ter vontade, precisa querer conquistar essa segunda vitória, precisa esquecer a última rodada, que foi a vitória do derby contra o Guarani. O pensamento agora é no Novo Horizontino, volta as atenções para o Campeonato Brasileiro da Série B,
para poder construir melhor as suas jogadas, para entrar no jogo, porque o Novo Horizontino não é nenhum bicho-papão e foi muito superior à Ponte. Então, as duas laterais precisam ter atenção, porque o Ronald e o Douglas Baggio são perigosos. O Ronaldo já mostrou que tem o faro do gol, dividiu com o Kaique França e fez o gol, só que a bola bateu no braço dele e por isso que o árbitro invalidou. Então, a Ponte deve fazer as alterações. Nicolas com certeza é um atleta que vai entrar e a gente vai conferir as alterações já do técnico Hélio dos Anjos. Boa, tá então Gabi Castro com o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. E a bola vai rolar, segundo tempo, e ele vem aí. Alô, Roger Williams. Roger Williams, Ponte Preta, Novo Horizontino. Alô, Léo Toninho de volta. Jorge Ismael e Biasi, Novo Horizonte. À esquerda, a equipe da casa, à direita, a equipe da Ponte Preta que mexeu. Vai dar a partida Ponte Preta. A Ponte ataca a esquerda no seu rádio no segundo tempo. Atenção, apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Ponte Preta, Novo Horizontino. Alô, torcedor, vamos nessa 26ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Bola rolando em Novo Horizonte. Se manda a equipe da casa pela ponta esquerda. Ronald bateu pro gol. Defendeu Kaique França. Quase ele marca um golaço em casa. Foi levando, ninguém parou, fez fila. Bateu e o Kaique fez uma defesaça com segundos de bola rolando no segundo tempo, hein, Adriana Almeida? Começa eletrizante o Novo Horizontino, mais precisamente o Ronald, ali pelo lado esquerdo, teve muita liberdade, aí uma bomba, um chute cruzado, o Kaique França muito bem defendeu, colocou para escanteio Vinícius Leite. Vinícius Leite levanta a confusão na grande área, tira a zaga, completa a fecinha, afasta o perigo dali. Que perigo, com menos de um minuto, já 2 momentos de gol para a equipe da casa. Olha, na saída de campo, o capitão Luca falou, precisamos competir um pouco mais. Eles vieram para competir forte e nós estamos só competindo. Se não entrarmos mais ligados, tomamos o segundo. Quase que profetiza o Luca, porque a Ponte começou com freio de mão puxado. E mexeu a Ponte. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças feitas pelo técnico Hélio dos Anjos no intervalo. Primeira no ataque. Foi embora o 11, Leandro Bárcia, para a entrada do 18, Nicolas. Nicolas, camisa 18, está no jogo. E aí na lateral esquerda, o Hélio dos Anjos tirou o Arthur, camisa 15, e colocou o outro lateral esquerdo, o 26, Jean Carlos. O Arthur tinha cartão amarelo, então ficou no vestiário. Jean Carlos novinho, zerado, só que não. Jean Carlos já tomou o cartão amarelo. Nossa, se trocou por cartão amarelo, o Hélio se deu mal. E agora a tentativa do Danielzinho na grande área. Ganha escanteio porque estava no chão o Alisson. Ele bateu em cima do Moisés Ribeiro. Escanteio, segundo escanteio em 2 minutos para a equipe da casa. A Ponte acuada, o Tigre entra voando para cima da Ponte. Vence pelo placar de 1-0, já teve um gol anulado pelo VAR no primeiro tempo. E uma defesaça de Kaique França, é o saldo, hein? Vai para a cobrança, Vinícius Leite parte, levanta, afasta a zaga da Ponte. Completa Fecim, rebote e volta para os caras. Tenta de cabeça o Ronaldo ajeitar. Tiro da linha aqui, que a bola pingou. O Alisson tirou para onde estava virado o nariz. Rebote e volta ainda para Ramon. Ramon Martínez, o paraguaio. Já abriu pela ponta esquerda. Partiu o Ronaldo, chegou ali em fundo, tocou o Ronaldo de letra. Passa a direita do gol. Só não sei se com desvio, se teve desvio, é escanteio, Adriana Almeida. Se esse gol sair, ia ser com certeza o gol da rodada, porque o Ronaldo estava mal posicionado, não estava de frente para o gol e encontrou um artifício lindo ali, né? Aquela letra, mas ela saiu direto, tiro de meta já cobrado. Não foi escanteio não, foi tiro de meta, ele tentou de letra, mas a bola foi de primeira para fora. Gabriel Castro, eu tô assustado, hein?
Duas alterações do Hélio, a Ponte não muda o que era mais importante, mudar o espírito, né? Olha agora, o Ronaldo entrou livre na área pela direita. Matheus Silva coloca pra fora escanteio. É o terceiro escanteio em 3 minutos, Gabriel Castro. É uma continuação do primeiro tempo. É o Novo Horizontino no ataque. É uma Ponte dormindo, assustada e só tentando ali, ó, afastar o perigo. Escanteio, já cobrado. Chegou até o William Lepo. Devolve essa bola, mas estava impedido. O jogador do Novo Horizontino desiste da rodada, da jogada. O William Lepo até reclamou com ele. Era o camisa 10 Vinícius Leite, tá tudo certo, saiu em tiro de meta para a equipe da Ponte. 4 minutos e 10. Você interagindo conosco. Você que tá ouvindo a gente pelo aplicativo da CBN Campinas, em qualquer parte do planeta ou no TuneIn, no Radiosnet, é só mandar seu WhatsApp pra gente. O DDD é 19 991869070. E adivinhem, no campo de ataque o Grêmio do Novo Horizontino. Pela esquerda, Ronald tocou, abriu a bola com o Ronaldo, virou o jogo. Pelo setor direito do campo, para o camisa 8, Danielzinho. Vai pra cima, tocou essa bola para o William Lepo. O William com o Danielzinho. Linha de fundo, pintou segundo, bateu cruzado. O Alisson mete pra fora. Que blitz, Adriana Almeida. O jogo só tem um time. E o setor defensivo Ponte Pretano tá totalmente perdido, né? Agora quem foi ajudar ali foi o Alisson, que colocou para escanteio. É o 4º escanteio e estamos completando 5 minutos do segundo tempo agora. Dá para pedir tempo técnico, hein? Se fosse... Tinha pedido, viu? Se fosse vôlei, já tinha pedido. Basquete, essas coisas todas. Mais um cabeceio. Mais um cabeceio limpo ali. E parece que o Lepo, quem tocou por último, o goleiro fez a defesa, mas foi fraca. Cara, eu tô assustado com o segundo tempo até aqui, hein? Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 5:25 no toque do Elton Grimaldi. Você confere comigo no Jorge Ismael de Biasi em Novo Horizonte. Novo Horizontino. Por enquanto, 1. Ponte Preta. 0. Fábio Scheibe está na central da bola. Amanhã pela Série B, o Brusque recebe Londrina, o Grêmio pega o Ituano e o Cruzeiro, líder do campeonato, pega o Náutico. No sábado, às 11 da manhã, o Guarani recebe o Tombense pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Futebol Novo CBN. Guarani e Tombense, sábado pela manhã. Carlos Cabela vai transmitir no FM Forte de Campinas, nos 99.1, também no AM 1390. Microfone líder de audiência no Ibope. Ibope comprova em todos os horários, em todos os jogos, só da CBN Campinas. 6 minutos e 12. WhatsApp pegando fogo. Certamente a galera Ponte Pretana está preocupadinha, hein, Léo Toninho? Exatamente, viu, Roger? Olha, o Wagner aqui, ele já falou que já favoritou nos Radiosnet, hein? Vai curtir com a gente sempre, hein? Um abraço também ao Guina de Novo Odessa. Estou no trabalho fazendo hambúrguer, ouvindo o jogo aí, torcendo para um bom futebol, hein, Guina? Um grande abraço, galera do YouTube mandando boa noite, um abraço para todos. Aqui o José Cruz, o Alan, virada no segundo tempo, eu acredito. E o Fernando Castro falou, duro de assistir, duro de aguentar essa defesa, estilo queijo suíço, viu, Roger Williams? Queijo suíço. O Fábio tá lá fazendo lanche, é o Fábio, né? Lá em Nova Odessa. Guina. É o Guina. Ô Guina, meu vizinho aí do Paraíso do Verde em Nova Odessa. Manda 5, por favor. O meu, você capricha no queijo. Não um suíço como a defesa da Ponte. Pode ser uma mussarela normal. 7h15, Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Gabriel Castro, a gente brinca, mas a coisa é séria, hein? Assustador o começo do segundo tempo da Ponte. Se fosse só a zaga o problema hoje, né? Mas tá em todos os setores, né? Então a zaga realmente tem buracos, por isso que tem facilidade para chegar ao Novo Horizontino, conquistando escanteios, o Alisson tirando na pequena área. Muitos erros de passe, continua Moisés Ribeiro, a saída de jogo da Ponte não acontecendo, ele colocou o Nicolas aqui na ponta esquerda para tentar melhorar essa velocidade que não acontece, então a Ponte não tem transição, Novo Horizontino faz uma blitz e a Ponte não tem saída. Paulinho pega pelo setor esquerdo, o capitão dos caras, parte levanta na boca do gol, ela passa na cabeça do Guilherme, vai cair do outro lado para o William Lepo. Ele vai trazer pelo meio, esperar alguém se aproximar, chama na marcação o Giancarlo. Vai pra cima dele o jogador da Ponte Preta, tenta dar o primeiro combate ao Nicolas por lá. A bola colocada na grande área, tira por baixo o Guilherme.
põe pra fora, aplausos do Rafael Guanais, que tá feliz com seu time que vai vencendo pelo placar de 1-0. Equipe do Novo Horizontino com 8 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Um aproveitamento até o início dessa rodada de 41,3% dos pontos disputados. Vai melhorando, claro, o seu desempenho dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, com essa vitória parcial para cima da Ponte, que agora apanha a bola, tenta descer para o campo de ataque. Nicolas toca essa bola pelo setor esquerdo, bola com Giancarlo, desce no terreno, ajeita lateralmente a bola para o capitão Luca, se perde com a bola e tudo para fora, lateral já batido. O Weber levanta, Valber levanta para o campo de ataque, corta a zaga da Ponte, voltou com o Luca, ajeitou com o Nicolas, agora é contra-golpe, tocou para Fecim, no grande ciclo, lá mais pela ponta. Ou, aliás, mais pelo lado de ataque. Já encara a marcação do Danielzinho e fica no solo. Pediu a falta, o árbitro não marcou, Adriano Almeida. Reclamou de falta, mas eu não vi falta. O Fecim poderia ter sido um pouco mais vertical depois que recebeu essa bola num possível contra-ataque. Não foi o que aconteceu e o Novo Horizontino é quem desce de novo. De novo, hein? Aqui no setor intermediário, Vinícius Leite solta essa bola no campo defensivo. Valber pega essa bola, já coloca pela ponta direita para Douglas Baggio. Entrega de presente a bola para Elvis. Elvis lateralmente para o Alisson. Estava cercado por 3. Deu um bicão na bola, tentando levantar a frente da bola para Fecim. Foi direto nas mãos de Lucas Frigelli. Não há jogo, hein, Gabriel Castro? Não há sequência de passes para a equipe da Ponte. Não há, porque quando os jogadores da Ponte pegam a bola, tem pelo menos 2, 3 jogadores do Novo Horizontino. Parece que os jogadores do Novo Horizontino têm a mais no campo em relação aos jogadores da Ponte. Isso quer dizer o quê? Que eles estão correndo, que eles estão melhor posicionados. Então isso precisa ser corrigido quanto antes. Tempo passa, a bola rola. A CBN marca. 10 minutos, etapa final de jogo em Novo Horizonte. Novo Horizontino. 1. Ponte Preta. 0. Central da bola. Pela Série C, a segunda rodada da segunda fase de classificação tem os duelos marcados para esse final de semana entre Mirassol e Botafogo de Ribeirão, Volta Redonda e Aparecidense, Paysandu e ABC e Figueirense e Vitória. Lembrando que 4 times sobem para a Série B do ano que vem. Futebol Novo CBN. Você deixa seu comentário dentro do chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas. E a galera participa, já já o Léo Torin traz mais a participação dessa galera. Bola recuada para o Kaique França. Eu nunca sei se é o efeito sonoro, se é o Léo Torin, que realmente é praticamente um table de DJ ambulante. Ele faz vários efeitos sonoros com a boca, alguns inclusive que nesse momento nós não podemos tocar. 11:20 de bola rolando no segundo tempo. A Ponte tem dificuldade para descer para o campo de ataque, agora ganha arremesso lateral de graça nesse toque ruim que faz o Ronald lá pelo outro lado. Vai mexer. Vai mexer 2 vezes, a coisa não anda, o Hélio dos Anjos vai mexer e vai mexer de forma muito importante no meio de campo. Vem aí alterações da Ponte. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mais 2 mudanças feitas pelo técnico Hélio dos Anjos. Moisés Ribeiro, camisa 7, foi embora. Para a entrada do 21, Richelli. Richelli, 21, está no jogo. Quem também foi embora foi o 20, Fecim. Para a entrada do 29, Echaporã. Echaporã, 29, tá no jogo. E aí, Gabriel Castro, essas alterações, Hélio dos Anjos? Acerta o técnico Hélio dos Anjos, o Jean Carlos dá uma furada agora que eu vou falar pra você, viu? Mas acerta o Moisés Ribeiro mal na partida, errando toda a saída de bola, errando muitos passes, pecando na marcação também. Então sai para a entrada do Richelli, que tenha mais atenção e mais qualidade nesse passe. E Fecim também, sumido na partida, sempre quando apareceu, foi facilmente marcado. Então coloca o Echaporã, que tem mais velocidade. Então a Ponte com velocidade nas 2 pontas. Nicolas pelo lado esquerdo e Echaporã pelo lado direito. Vamos ver se consegue puxar o contra-ataque. O Alisson toca essa bola, ponta direita, lá vem Ponte, Echaporã levanta na boca do gol. Lucas Frigelli encaixa firme, Adriana. O cruzamento pelo lado direito, algo que não acontecia há muito tempo na Ponte Preta. E o Lucas Frigelli foi bem. O Alisson de novo rolou, tocou essa bola para Elvis, meteu a frente no comando para Luca, tira a zaga do Grêmio Novo Horizontino. 13 minutos e 13, apesar do futebol ruim da Ponte, dessa pressão total do Grêmio Novo Horizontino, tá 1-0 só, né? A Ponte de repente numa espetada dessa aí, Gabriel, mete um gol
bota a pressão nos caras e tá no jogo, né? É isso, é algo que tem que se apegar. A Ponte faz uma partida muito ruim, ela consegue chegar com muita força ao ataque, só que só tá 1-0. Uma escapada, uma bola aérea, a Ponte consegue empatar e entrar no jogo de novo. Ronaldo, setor esquerdo, toca pra Ronald, tentou abrir pra Paulinho, bola muito forte, sai lateral pra equipe da Ponte, bater setor direito do campo defensivo. Macaca com 8 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Deu uma bela de uma melhorada a Ponte Preta. Quarta melhor campanha do retorno até aqui. Tá tendo dificuldades para encarar a equipe do Novo Horizontino. Ela que perdeu no primeiro turno pro Novo Horizontino, né? 1-0 em pleno estádio Moisés Lucarelli. Vai de novo perdendo pelo mesmo marcador. Douglas Baixo desce pela direita, vem o time da casa. Vinícius Leite devolveu para baixo, bateu pro gol! A verdade é que ele escapuliu dos seus pés, tentou ainda pegar, mas já estava com o pé demais esticado. Mais uma chance boa para a equipe do Tigre. É aquela bola que ficou meio mascada, né? Ele ajeitou com a esquerda, a hora que ele puxou para a direita, ela escapou. Mas o detalhe é que, de novo, pelo lado direito ali do ataque do Novo Horizontino, mais uma boa chegada. Agora quem desce é a Ponte. 11-4 em finalizações para a equipe do Tigre. Echaporã desce pelo setor direito do campo. Pelo lado de lá é o Richelli quem desce. Ele tenta passar da marcação do Liger, não passa, foi pro solo. Falta! Falta para cima do Richelli, é falta para a equipe da Ponte bater. E vem aí agora alterações na equipe da casa. Vem aí alterações do Novo Horizontino. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças no time de Novo Horizonte. Primeiro, foi embora o 10, Vinícius Leite, para a entrada do 20, Rômulo. Rômulo, camisa 20, está no jogo. O outro que saiu foi o 11, Ronald, para a entrada do 16, Lucas Tocantins, camisa 16. Tirou o cara que mais incomodava a defesa ponte pretana, o Rafael Guanais, hein? Tirando aí alguma questão física ou de cansaço, pra mim, erra o técnico no Novo Horizontino. Já quero ouvir nosso comentarista falar, porque aqui a Ponte descia pela direita. Expulsa a bola o time do Grêmio do Novo Horizontino, cedendo o escanteio pra Macaca. Escanteio para Ponte, com quase 16 minutos, Elvis vai para a cobrança. De lá para cá, quem sabe o gol de empate, Ponte. Capricha na bola parada, Ponte. Lá vai Elvis, partiu, levantou. Veio na cabeça do Matheus Silva, mas ele toca sem direção, vai para fora, tiro de meta. Adriana? Tava muito marcado, né? O Matheus Silva tava muito bem encaixotado ali pela defesa do Novo Horizontino, mal conseguiu subir. Melhor para o time de Novo Horizonte, que vai sem pressa para cobrar o tiro de meta. E aí, Gabriel Castro? Para ganhar fôlego, né? O principal atacante do Novo Horizontino tem sido o Douglas Baggio, ele permanece em campo. O Ronald sai então e aí ganha um fôlego a mais com a entrada do Lucas Tocantins, 6 por meia dúzia, né? É da mesma posição. E no meio a saída do Lucas Leite, ele coloca o Rômulo para tentar deixar o Novo Horizontino mais com a bola e conseguir distribuir mais o jogo. Ó o Baggio aí, que citou o Gabi agora há pouco. O Baggio já toca essa bola, passava no comando. O Lucas Tocantins, a zaga tira. Rebote fica para o Nicolas. Ele protege a bola, o camisa 18, empurra um pouquinho mais atrás para Giancarlo. Giancarlo de novo aqui no campo defensivo com o Guilherme. Tem dificuldade para sair para o jogo, bateu em cima do jogador do Novo Horizontino, ganha arremesso lateral a equipe da Ponte. Tempo passa, a bola rola, CBN marca. CBN, líder de audiência do Ibope em Campinas, marcando no Jorgeão. Placar é esse. Novo Horizontino. 1. Ponte Preta. Nada. Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileiro, o líder Palmeiras vai até o Maracanã enfrentar o vice-líder Fluminense no sábado. No domingo, São Paulo recebe o Fortaleza, o Santos viaja até Cuiabá para pegar o Cuiabá. Na segunda-feira, o Corinthians recebe o Bragantino às 21h30 na Neoquímica Arena. Futebol, CBN. 17h43, a Ponte tem dificuldade para sair lá de trás. O Alisson gira na perna direita, tira o perigo. Já levanta para o câmera ataque, vai correr para pegar. Será que chega? Tentou chegar o Richelli, mas não chegou. Bola foi colocada para fora pelo time da Ponte Preta contra a marcação do Lucas Tocantins. Preferiu tocar para fora o Igor Formiga, servindo arremesso lateral para a equipe do Tigre. O Tigre aurinegro da cidade de Novo Horizonte. Esse toque indica que tem a galera querendo falar com a gente.
Vamos lá, Léo Torinho. Opa, isso mesmo, viu, Roger? Aqui no WhatsApp 991869070. Grande abraço ao Márcio Guilherme. Mandou um grande abraço a todo mundo aqui da transmissão. Falou, se bobear vai perder fácil, hein? Falou que a Ponte esqueceu como jogar. Apagão geral. Um grande abraço pra Bahia também, Sebastião, a cidade de Sebastião Laranjeiras, na Bahia. O Ricardo Reis mandou um abraço, falou que tá ouvindo a Rádio CBN Campinas pelo aplicativo do celular e descendo aqui no YouTube, o Roger Williams. Um abraço aqui, a Conceição Fonseca mandando um beijão a você. O Genison também mandando uma mensagem, o Alisson. Alô, Victor Freitas, um abraço ao amigo Victor Freitas. Galera curtindo demais a transmissão, parabéns, viu, Roger? Valeu, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas. Ponte Preta, Novo Horizontino. E não é que tem o mascote dos caras ali atrás do gol? E quem é? Quem? É um tigre cabeçudo, rapaz do céu. Vestiram o mascote ali. É um cara franzininho, magrinho. Só que uma cabeça, eu vejo uma certa dificuldade dele equilibrar aquela cabeça. E é um cara que ele não fica agitando muito. Porque se ele agitar muito, a cabeça vai cair. Ela tá com cara de que vai cair a qualquer momento. 19 minutos. É o tigre cabeçudo. O tigre cabeçudo, né? Agora o Gabriel Castro, o ouvinte internauta, falou aí pra gente no WhatsApp que hoje dá a impressão que vai ser derrota fácil. A Ponte tá deixando isso acontecer, né? O que o outro ouvinte citou é o que tá acontecendo mesmo, né? O apagão que ele citou. E quase que o Léo Toninho derruba todo mundo aqui. Mas é o apagão da equipe Ponte Pretana, porque nada funciona, a saída de bola continua errando. Que setor de criação, o Elvis não aparece, o Luca não aparece pro jogo, fica o Alisson correndo de um lado para o outro, não consegue sair do mesmo lugar, então a Ponte com muitos problemas, mas a gente retoma 1-0 só. E aí vem pela ponta esquerda, Giancarlo chega à linha de fundo, toca para trás, mas toca de presente nas mãos do goleiro Lucas Frigelli. E o toque de tempo, Elton Grimaldi marcando 20 minutos, etapa final de jogo, o tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. No Jorge Ismael de Biasi, o placar é do primeiro tempo ainda. Novo Horizontino. Liger fez aos 10. Ponte Preta. Ponte nada. Central da bola. A UEFA sorteou nesta quinta-feira os grupos da Champions League 2022-2023. O Paris Saint-Germain de Messi e Neymar está ao lado de Juventus, Benfica e Maccabi Haifa no grupo H da competição. Futebol Globo CBN. Você ligado no Futebol Globo CBN, participando e interagindo com a gente pelo 991869070. Abraçando essa galera que está com a gente no rádio 99.1 AM 1390. Placar de 1-0, vence o Novo Horizontino. E aí uma jogada um pouco mais feia, né, Adriana? O que aconteceu por lá? Aquele acidente de trabalho, né? O Rômulo foi num encontrão com o Richelli e acabou levando a pior ali, deu uma pancada na região do queixo, da bochecha, deu aquele mal-estar, né, cabeça, a gente sabe que não é algo a se tomar cuidado, então ele tá caído no gramado, recebendo uma atenção, aquela balançadona na cabeça para ver se tá tudo bem com o Rômulo, o jogo já vai recomeçar. Rômulo vai se levantando, que bom, tá tudo bem com ele, o jogo vai recomeçar no estádio Jorge Ismael de Biasi. Mais dados, mais estatísticas, fora de casa a Ponte tem 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, marcou 10 gols, sofreu 17, 18 com esse. A Ponte que vai conhecendo a sua 8ª derrota jogando fora do estádio Moisés Lucarelli. Mas vem para o campo de ataque. Pela ponta direita entrou Echaporã, tocou mal. Rasteirinho fraquinho. Lucas Frigelli fez a defesa, Adriana. O Echaporã tem velocidade, mas parece que ainda não tem muita intimidade com o gol, porque ali ele podia ter chutado antes. Podia ter metido o pé numa tentativa cruzada, não foi o que aconteceu. E aí na hora de buscar alguém, melhor para o goleiro do Novo Horizontino. E a bola disputa pelo meio de campo, sobra para a equipe alvinegra da equipe de Campinas. Aqui vem Matheus Silva. Matheus Silva toca essa bola para Igor Formiga. Bate espigada no jogador do Grêmio Novo Horizontino. Volta no campo defensivo, empurra de cabeça Matheus Silva perigosamente para Kaique França, que encaixa firme. Ele com seu uniforme vermelho vai quebrar para o campo de ataque de perna na canhota. A ponte inteira de branco com a faixa preta no peito. A equipe da casa, o Grêmio Novo Horizontino, com meias amarelas, calções amarelos, camisas a cor preta e amarela também é o time conhecido como aurinegro. E a bola tá parada, a falta para a equipe da casa bater. Uma falta em cima do Ronaldo.
É bola para a equipe do Grêmio Novo Horizontino, comandado pelo Rafael Guanais. Arbitragem hoje do Rio Grande do Norte, usando o uniforme preto e azul, a camisa e a meia azul e os calções são pretos. Falta que vai ser batida pelo Danielzinho. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Falta para ser batida pela equipe da casa, vai tomando licença Paulinho, ele bate tudo, né? Ele bate tudo na equipe da casa, vai tomando licença a camisa meia dúzia. Perna esquerda, partiu, jogada ensaiada, desvio de cabeça, acontece, defendeu, Kaique voltou para ele de novo, o Ronaldo para fora. O que é a diferença de um time que está ligado e de outro que está dormindo até agora? Telegrafou o passe o Paulinho, e aí livre na grande área o Ronaldo, era para fazer o gol. É que o Kaique tá muito bem numa fase esplendorosa e defendeu, Adriana. É sonolência total, porque como que você deixa o camisa 9? O Ronaldo, que a Ponte Preta conhece muito bem, já jogou contra, já perdeu as contas, é o artilheiro do time do Novo Horizontino e ele tava sozinho. O Paulinho deu aquele tapa, aquela levantadinha e pegou o jogador, o atacante. É o que você disse, ainda bem que o Kaique França tá ali e tá muito bem. Gabriel Castro, era o segundo gol desenhado, hein? Bola parada, todo mundo sabia onde o Paulinho estava, ele deu um balãozinho assim, ó, levemente com a bola e o Ronaldo de cabeça obrigou o Kaique França a fazer bela defesa, por pouco não sai o segundo gol, Novo Horizontino vai pressionando. Vai pressionando, agora vem o Chaporã, derrubou o jogador do time do Grêmio Novo Horizontino, o árbitro não deu a falta, voltou a bola, tocou de novo para o Alisson, erra o passe pela esquerda tentando ligar para Nicolas, agora vai tentar voltar e vai tentar fazer a falta, quer ver, ó? Não fez a falta, deixou livre, o William Lapo passou dele, levantou na grande área, sai Matheus Silva para cortar e já abre pelo lado esquerdo do campo para Elvis, serviu ao Nicolas, Romo Ponte, desce Ponte, campo de ataque, travado por baixo pelo Rômulo, falta nele, é falta para Ponte na rincha divisória do campo, tempo passa, bola rola, CBN Campinas marca. 25-20, etapa final de jogo no Jorjão, pra festa da galera, o placar é esse. Novo Horizontino. 1. Ponte Preta. Ponte 0. Fábio Scheibe. O zagueiro Renan, ex-Palmeiras e Bragantino, que em julho matou motociclista em acidente de carro, foi anunciado nesta quinta-feira pelo Shabab Al-Ali dos Emirados Árabes. Jogador de 20 anos responde à liberdade pelo crime de homicídio culposo. Futebol Globo CBN. 22 graus a temperatura lá em Novo Horizonte, lateral, ponta esquerda, bate Giancarlo, levanta até o Nicolas, volta com Giancarlo, toca na bola, William Lepo mete pra fora, lateral, ponta esquerda pra Ponte Preta bater, 26 minutos, galera da Ponte atrás do gol do goleiro da casa, pessoal da Chopp, da Jovem, da Serponte, a Ponte Terror. Várias faixas, as organizadas da Ponte estão por lá, mas a galera preocupada porque a Ponte não foi para Novo Horizonte. Matheus Silva toca pela direita para Ichaporã, desceu pela direita, vai levantar na boca do gol, corta por baixo, Líger tira o perigo. Cedendo arremesso lateral na ponta direita para a equipe da Ponte. Vai Igor Formiga para a cobrança, 26-30, vai preparando mais uma alteração, Rafael Guanais, e vai ser agora alteração no Novo Horizontino. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Terceira mudança no time do Novo Horizontino. Foi embora o 7, Douglas Baggio, para a entrada do 21, Cléo Silva. Cléo Silva, camisa 21, tá no jogo. E a Ponte desce pela direita. Atenção, tá por lá, Richelli. Richelli tentou evoluir, a jogada ficou preso na marcação de dois zagueiros. Marcação dupla pra cima dele. Cléo Silva já conhecemos, Gabi Castro. Ele é perigoso, jogou no Bragantino. Sim. E várias equipes do interior de São Paulo. Muito experiente o Cléo Silva, jogador perigoso. Então sai o Douglas Baggio, na minha opinião, o melhor do Novo Horizontino. Deu um trabalho danado aqui do lado direito de ataque, lado esquerdo de defesa. Por isso que o Arthur tinha cartão amarelo e saiu. Por isso que o Jean Carlos entrou e já recebeu o cartão amarelo e está tendo muita dificuldade. Deve ter cansado na partida e coloca o Cléo Silva, então, para renovar o fôlego aqui pelo lado direito, onde o Novo Horizontino está atacando. Placar de 1-0 vence a equipe do Novo Horizontino. Tá subindo bem na tábua de classificação. Tá indo a 34 pontos. Tá passando, inclusive, a Ponte. Deixando a Ponte na 12ª. E a metralhadora de cartões, chamada Caio Max Augusto Vieira, mostra mais um, Adriana Almeida. Agora é pro camisa 20, Rômulo.
Cartão amarelo para ele, que entrou agora há pouco. O Alisson já tinha chutado essa bola e ele foi, pegou o tornozelo, pegou também por cima. Cartão merecido para o Rômulo. Novo Horizontino, que é o 11º mandante do campeonato, 39 pontos que disputou em casa até então, ganhou 21, são 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, marcou 16, 17 com esse gol contra a Ponte, sofreu 14 gols. Vai melhorando também sua estatística como mandante na competição. O Tigre de Novo Horizonte. Nicolas levanta a bola no chutão, tentou pegar aqui pelo meio de campo o time da Ponte Preta. O toque por último foi do Cléo Silva, bola colocada para fora, lateral para Nega Vega bater, 28 e 41, 1-0, vence a equipe da casa. O Alisson escora de cabeça para Giancarlo, tentou devolver para o Alisson, perde a bola, toca mal essa bola. Rômulo pela direita, abriu, Cléo Silva desceu no contragolpe, levantou a cabeça, levantou também a bola. Pra tirar dali o Echaporã metendo pra fora, escanteio pro Tigre, Adriano Almeida. Saiu Douglas Baggio, mas o inferninho ali pelo lado direito continua, agora é com o Cléo Silva. Ele cruzou e o Richelli, quem tava ali esperto para afastar essa bola do jeito que dava e do jeito que deu, foi para escanteio. Mais um escanteio para o Novo Horizontino pelo lado direito. Se segura aí, Kaique França, você que já operou milagres. É o arqueiro que mais faz defesa difícil no campeonato. Cléo Silva levanta a zaga na ponte, expulsa, voltou, rebote, Danielzinho bateu bola mascada, tira de cabeça Giancarlo. Rebote vai voltar para quem? Para a equipe da Ponte. O Alisson, ele domina, dá um balão nele mesmo. A bola é aberta pelo setor esquerdo para tirar dali o Giancarlo. Mete a perna canhota nela, levanta para o campo de ataque da Ponte. Defensivo dos caras. Paulinho por lá, devolve na base do bicão. É um jogo típico de Série B. Vem de cabeça no meio de campo, ajeitando o time da Ponte Echaporã. Vai evoluir a jogada, tocando lá pelo setor direito. Vamos, Ponte, desce Ponte. Dominou a macaca. Vai pra cima, Echaporã, deixou a bola para Richelli, tira a zaga. Lá pelo setor esquerdo do campo, tenta se livrar da marcação. Ficou preso nela, bola aberta para Paulinho. Agora sim, tira o perigo, refrigera a representação Novo Horizontina. Toque de 30 minutos, tempo passa, bola rola, a CBN Campinas marca. Meia hora de futebol, etapa final de jogo no Jorjão. O placar é esse aqui, ó. Novo Horizontino, 1. Ponte Preta. Ponte nada. Central da bola. Mais cedo, o Vila Nova ficou no empate com o Sampaio Correia por 0-0. Amanhã, o Grêmio encara o Ituano, o líder Cruzeiro recebe o Náutico. No domingo, tem Bahia e Vasco na Fonte Nova. Convidando você a deixar o seu like na nossa transmissão do YouTube, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas, são 2 canais. E mandar o seu WhatsApp para 991869070. Gabriel Castro comenta 31 e o jogo no segundo tempo. Não muda o panorama, né? É impressionante. A Ponte não tem nada de criatividade, não consegue chegar ao campo de ataque. O Luca não teve uma finalização, o Elvis não conseguiu dar uma enfiada de bola, uma inversão de jogo. A entrada do Nicolas sortiu pouco efeito. A entrada do lado direito do Echaporã, muito pouco. Tenta fazer alguma tabela com o Igor Formiga, muito pouco. O Novo Horizontino é muito mais perigoso com a Ponte, chegando mais ao campo de ataque. Esse é o cenário pavoroso para o torcedor da Ponte no segundo tempo. Só que aquele jogo de tão ganho praticamente para o Novo Horizontino, que vai que a Ponte dá uma espetada lá. Eles não conseguiram fazer o segundo gol para matar o jogo até agora, né? A Ponte está encontrando alguns espaços também, é que não está aproveitando. Aquele famoso passe fatal não está encaixando pelos lados da macaca. Quem sabe pode ser agora, ó. Desce a Ponte, setor direito do campo, sempre por lá. Bola aberta para Elvis, está faltando o futebol do Elvis no jogo. São 15 finalizações a 5 para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Bola tocada pelo setor direito do campo. Elvis, ele levanta para Echaporã, setor direito, rolou na entrada da área. Elvis levanta na boca do gol, subiu de cabeça, Valber. Eu tô falando que a Ponte tem chance ainda. O Alisson vem, rouba bem a bola, já rolou atrás. Richelli, costura a jogada, abriu pela ponta esquerda. Lucas Sarara vem para receber como se fosse o lateral esquerdo. Empurrou para o Alisson, engatilhou na perna direita, faz o levantamento lá do outro lado. Echaporã levanta, vai subir disputando. Nicolas com o goleiro que faz a defesa, ficou soberano no lance aí, Adriana. A Ponte agora conseguiu uma boa troca de passes ali pelo setor ofensivo, até que essa bola foi levantada para o Echaporã. Tentou uma ligação pelo alto com o Nicolas, mas aí
Alto por alto, o Lucas Frigeri pode subir e ainda pegar com as mãos, foi o que ele fez. Novo Horizontino segue vencendo 1-0. Quase 33 de bola rolando no segundo tempo, 1-0 vence o Novo Horizontino. As chances vão aparecendo, mas o Alisson tá desperdiçando. Depois a sequência vem, recupera o lance. Echaporã retoma pela equipe da Ponte Preta. Já abre pelo setor direito do campo, abriu com o Igor Formiga. Igor Formiga dá um toque à frente. Vem Macaca, 33 minutos, placar de 1-0. Roger. Pois não. Cássio Gabriel se prepara para entrar na Ponte Preta na última alteração. Cássio Gabriel, hein? Já é a última alteração da Ponte. Caio Echaporã pede a falta. O árbitro marcou, hein? Com delay, mas marcou. E é o tempo que precisava a Ponte para fazer mais uma alteração. Vem aí e também mais duas no Grêmio Novo Horizontino. Deus é pai. A minha borracha, que já é a terceira nessa temporada, vai ser colocada à prova de novo. Alteram os times. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Última mudança na Ponte Preta, foi embora o 25 Alisson para a entrada do 23 Cássio Gabriel. Cássio Gabriel 23 está no jogo. Novo Horizontino muda daqui a pouquinho. Daqui a pouco muda aqui, falta para Ponte. Levantada, a bola toca de cabeça, Guilherme vai para fora. Tiro de meta. Nas bolas paradas ou não, a Ponte vai chegando. E vem aí alterações no Grêmio Novo Horizontino. Vai mexer duas vezes o técnico Rafael Guanais. Já dá para pegar aí quem vai sair, hein? Vamos confirmar a primeira. Foi embora o Ronaldo, 9, para a entrada do 19, Quirino. Quirino, 19, está no jogo. O outro que saiu foi o 5, Ramon Martínez. Para a entrada do 14, Gustavo Bochecha. Gustavo Bochecha, 14, está no jogo. E aí, Gabriel, essas alterações? Na equipe do Novo Horizontino é uma troca apenas de posição para ganhar fôlego, então sai o Ronaldo já cansado e entra o Quirino, que é um jogador também perigoso, e troca ali o primeiro homem de volante do meio campo, né, com a saída do Martínez para a entrada do Bochecha. E do lado da Ponte saiu o que mais correu, só que era o único homem de meio campo que começou a partida. Então por isso que ele tira o Alisson e vai para o famoso tudo ou nada, entrando o Cássio Gabriel, que é um meia. Vai para a área, Cléo Silva, disputa com o zagueiro da Ponte, os dois caem e não foi nada. A bola sobrou com o goleiro Kaique, que vai para o jogo mais uma vez para a equipe da Ponte. Você ouviu a marca de 35, eu vou para o giro, o tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 35 e 43, o Jorge Ismael de Biase em Novo Horizonte. O placar é esse. Novo Horizontino. Tigre 1. Ponte Preta. Macaca nada. Central da bola. Com esta derrota, a Ponte Preta caiu uma posição e está na 13ª colocação com 32 pontos. Já o Bragantino com a vitória, já o Novo Horizontino com a vitória, vai para a 10ª colocação com 34 pontos. Ponte Preta. Novo Horizontino. Você acompanhando o futebol líder de audiência em Campinas, anunciando para sábado. Guarani e Tombense. Jogo pela manhã. Carlos Cabela vai transmitir. A expectativa do torcedor bugrino de um bom público para acompanhar, quem sabe, a redenção bugrina, né? Desce pela direita, é time da Ponte Preta. Cruza e cruza mal. Mas houve desvio. Ganha escanteio a Macaca, Adriana. Na tentativa do Echaporã ali pelo lado direito, um desvio, senão essa bola ia entrar na área, sim. Elvis é quem vai para a cobrança. Elvis para cobrança, de lá para cá, parte, levanta, subiu a zaga, tirou mal, rebote, voltou para fazer o gol, enfiou o pé, defendeu o goleiro. Volta de novo, o rebote pelo lado esquerdo do campo, Cássio Gabriel levanta, Lucas Frigeri faz a defesa, olha a Ponte aí, Adriana. O Jean Carlos teve liberdade, recebeu na entrada da área. E aí, do jeito que ela veio, ele encheu o pé. Para o azar, ela foi no meio do gol. E aí ficou mais fácil para o goleiro do Novo Horizontino, que se segura lá atrás. Gabri Castro, eu falei agora há pouco, hein? Uma bola pode ser tudo que a Ponte precisa no segundo tempo. E a chance apareceu, né? Mais uma vez, a origem da jogada através de uma bola parada, cobrança de escanteio, a zaga do Novo Horizontino afastou mal e sobrou para o Jean Carlos. Na perna esquerda, com liberdade, poderia ter escolhido o canto, só que ele bateu no meio, onde estava o Lucas Frigeri,
que fez a defesa com os pés, evitando o gol de empate Ponte Pretano. Precisa pressionar mais, precisa de mais disposição se quiser conquistar esse 1 pontinho fora de casa. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 3 na barreira, falta para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Vai para a cobrança Paulinho, é frontal, meta do goleiro Kaique, ele tampa mais o seu canto direito. Deixa o canto esquerdo para Deus cuidar. 38 é no canto esquerdo, quem vai? Kaique França! Milagre dele, vai buscar uma ponte linda. E ele estava no canto direito. Um salto incrível para tirar o gol feito do Grêmio Novo Horizontino, Adriana Almeida. Como bate bem na bola, o Paulinho mirou o ângulo. Ela foi um pouquinho para baixo do ângulo, é verdade. E aí o Kaique França, sem hesitar, voou nessa bola para garantir que o Novo Horizontino não ampliasse. Cléo Silva levanta, tira a zaga da ponte no primeiro pau. Capitão Luca. E cai sentindo-se, enrosca com a rede, tá enroscado como um peixe na rede. Mais um escanteio para a equipe da casa, a pressão segue o mesmo roteiro do jogo inteiro, Adriana. O Kaique França, na hora que tirou essa cobrança de escanteio, acabou resvalando um soco na cabeça do Luca, mas tudo bem com o atacante da ponte, escanteio Novo Horizontino. Cléo Silva no primeiro pau, levanta, tirou a zaga da ponte para o ataque, rebote, vai voltar, já tem uma falta de ataque, rebote para a equipe da ponte em falta, bate nela, já levanta para o campo de ataque, já bota para correr o time da ponte. Teve pressa lá o Echaporã. Bola de novo sempre pela ponta direita. É por lá o caminho, hein, Gabriel Castro? Echaporã na direita tá pedindo o jogo. Tá pedindo o jogo, fazendo uma fumaça danada. O Igor Formiga tem essa velocidade também. O Elvis já caiu por ali. Elvis abriu, Igor Formiga chegou. Linha de fundo, tocou Duca de cabeça. Pra fora na rede pelo lado de cima. Gente, pode esfregar as mãos, a ponte vai crescendo, Adriana Almeida. Se lamenta muito o Luca, né? Ele que teve muito poucas chances ao longo da partida. Essa pelo alto, ficou no quase. Tiro de meta, o Novo Horizontino vai tentando esfriar o jogo nesse finalzinho. São 8 jogos desde 2017, 3 vitórias para o Tigre, 3 empates, 2 vitórias para a Macaca. Vai sendo a 4ª vitória do Novo Horizontino contra a ponte nesse duelo que é recente, né? Esse é o novo Novo Horizontino, né? Esse é o Grêmio Novo Horizontino. O antigo, que já não existe mais, faliu, né? Quebrou. Aí depois a cidade se movimentou e fundou o Grêmio Novo Horizontino, que rapidamente subiu, né? E vale lembrar que a ponte no estádio, no Jorjão, ainda não venceu esse Novo Horizontino. E olha o cartão aí, cartão amarelo pro Igor Formiga, é mais um que não estava amarelado, pelo menos. Pendurado, quer dizer, não estava pendurado, amarelado ele tá agora. Agora tá amarelado, os 2 laterais e mais o que já saiu. As laterais da ponte pintadas de amarelo. 40 minutos, já o giro, porque aqui tem falta pros caras. Vai tomando distância Paulinho para fazer a cobrança com a meia dúzia no costado. Kaique França, eu sou seu fã, hein, Kaique? Se não é você, hein? A Macaca já tinha ido pro brejo com rabo e tudo. 41. Tá preocupado ali o velho Hélio, hein? Ele tá consultando todo mundo, tá olhando, ajeita o óculos e a falta pros caras. Paulinho levanta, muito mal. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 41-21, etapa final de jogo. O placar no Jorjão é esse. Novo Horizontino. A ponte nunca ganhou lá, que síndrome, hein? Novo Horizontino 1. Ponte Preta. Ponte nada. Fábio Scheibe. Pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro, o líder Palmeiras encara o vice-líder Fluminense. Botafogo faz o clássico carioca contra o Flamengo, São Paulo recebe o Fortaleza e o Santos viaja até Cuiabá para pegar o Cuiabá no domingo. Futebol Globo CBN. Rômulo no chão, jogo perigoso, mão direita do árbitro levantada, é bola para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Aliás, Novo Horizontino e Ponte Preta, né, fatalmente se encontrarão ano que vem, porque eles foram rebaixados da Série A1 para a Série A2 do Campeonato Paulista. Vão se encontrar na perigosa segundona do estado de São Paulo. E o jogo, Gabriel Castro, 42, a ponte melhorou, mas não sei se a ponto da gente crer tanto que vai empatar. Mas o jogo tá aberto, viu, Roger? Porque o Novo Horizontino cansou também. O Kaique França fez as suas defesas, mas o Novo Horizontino agora com a saída do Ronald, com a saída do Douglas Baggio, com a saída do Ronaldo, mudou todo o seu ataque, tá com dificuldade também. Então a ponte tá no jogo, apesar de chegar pouco ao ataque, mas quando chega é com perigo, ó o Nicolas. Nicolas pela ponta esquerda, vamos ponte,
Ponte, chegou a linha de fundo, cruza, bate na zaga, sai em escanteio, é o 5º escanteio pra Ponte, contra 11 do Novo Horizontino, jogada de bola parada, tem pressa a Ponte, Adriana. Agora a jogada saiu pelo lado esquerdo, quem tirou ali foi o Valber. E é mais um escanteio, mais uma chance pra Ponte colocar o 1 também no placar. Elvis é quem vai na cobrança. Elvis capricha, maestro. Partiu pra bola, levantou, desvio de cabeça. Ela vai sobrar no meio. Luca, gol! Luca, é gol! É gol! É gol! Ponte Preta! Ponte! Luca, sempre ele! Luca, o matador, camisa 10, o capitão! Ele não perdoa! Ponte Luca Preta! marca e faz explodir a pátria Ponte Preta em todo o planeta, ouvindo a CBN. Na marca de 43, etapa final de jogo. Levanta Elvis com veneno. No primeiro pau, bola vem desviada, encontra Luca na boca do gol. Não estava impedido porque o zagueiro estava grudado no primeiro pau. Dava condição para ele. Ele gira no ar, empurrando como um voleio lindo pro fundo do gol de Lucas Frigeri. Agora no Jorjão, a Ponte empata o jogo. Ponte Preta! Ponte 1. Novo Horizontino! Novo Horizontino também 1. E o gol é validado. É óbvio que seria validado pelo Weber Roberto Lopes. O detalhe é seu, Adriana Almeida. Elvis e a bola parada tem tudo a ver com a Ponte Preta. Foi assim que começou o gol. Depois da cobrança do escanteio, o Danielzinho desviou no primeiro pau. Ela ficou vivíssima na pequena área. E aí primeiro o Nicolas teve a chance de empurrar para o gol. No que ele empurrou, essa bola desviou e subiu. E aí o Luca não deixa por menos. Foi de voleio. Um voleio lindo para ele fazer o 11º gol dele no Brasileiro da Série B. Volta a brigar pela artilharia da competição e coloca a Ponte no jogo de novo, 1-1. Ponte de novo no jogo, 45 agora. Gabriel Castro, você falava o jogo estava aberto e na cobrança do escanteio eu chamava o gol da Ponte. Tinha que ser com ele, Gabi Castro. Ah, tinha que ser, né? Você tinha acabado de chamar e eu falei, partida ruim, mas tá aberto, precisa atacar. Nicolas apareceu, conquistou esse escanteio e não poderia ser diferente, né? A origem da jogada tinha que ser de bola parada, porque sempre quando a Ponte chegou com perigo, foi através ou de cobrança de falta ou de cobrança de escanteio. Elvis, com a sua qualidade, cobrou muito bem, como destacou a Adriana. Nicolas, de voleio, jogou pro meio da área. E aí onde estava o Luca, é artilheiro, é bom demais o atacante Ponte Pretano artilheiro para marcar este um pontinho importantíssimo. Cássio Gabriel chuta a bola quando já estava parado o jogo. O pau come, o clima fica muito quente nesse momento. O árbitro correu para cima do banco da Ponte para pedir calma ao Hélio e aos seus comandados. Vai ter cartão amarelo e expulsão na equipe do Grêmio Novo Horizontino. E certamente também vamos ter na equipe da Ponte. Daqui a pouco a Adriana confere tudo isso. Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Jogo fica extremamente quente e tenso. Temos expulsão no time da casa. E ele saiu na caça de alguém da Ponte também para amarelar, Adriana? Sim, é porque o Echaporã deu um bicão na bola no momento do jogo em que a posse seria uma cobrança de falta para o Novo Horizontino. O Valber não gostou nada disso, foi para cima do Echaporã, aqueles empurrões, eles se encararam. O Valber já tinha cartão amarelo e aí levou o segundo amarelo, vermelho. O Echaporã foi amarelado e agora alguém do banco do Novo Horizontino também foi expulso. Rafael Guanais já tinha cartão amarelo, né? Se ele deu o segundo, vai expulsar o técnico do Grêmio Novo Horizontino.
O jogo pega fogo, Gabriel Castro. É um jogo de decisão, realmente, hein? E tá correto o árbitro, tá? Porque o jogador da Ponte, ele foi imprudente realmente, ele deu um chute na bola, então merece o cartão amarelo. E depois o Valber, ele foi na agressão, né? Porque ele acabou empurrando o jogador da Ponte, ele causou toda a confusão. Aquela mania de jogador brasileiro de tentar crescer pra cima do adversário. Então, ó, chegou empurrando, chegou puxando a camisa do Echaporã, então tá correto o árbitro nessa expulsão pro jogador do Novo Horizontino e correto o cartão amarelo pro atleta da Ponte por retardar a cobrança de falta do Novo Horizontino. A Ponte vai chegando ao empate depois de um placar de 1-0 do Grêmio Novo Horizontino e quase que improvável a Ponte empatar o jogo. Chegou com o Luca, 17 gols na temporada 11 na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos até 50. Vamos ver se ele não vai crescer mais, porque a confusão foi depois do quarto árbitro mostrar os acréscimos. Vem Macaca, pela direita, quem sabe o gol da virada, levantamento do Echaporã, a zaga tirou, volta o rebote, lá pelo setor direito do campo, Igor Formiga, ele procura o Cássio Gabriel, vai preferir recuar a jogada para a camisa 4, Matheus Silva, bicão nela, lá na ponta direita deu certo, caiu com Elvis vai levantar, do outro lado para Nicolas, sozinho na área, é para pintar o gol da virada, quem sabe agora esticou demais, Nicolas bateu! Na rede pelo lado de fora. E olha que ele esticou demais, né? Se talvez não esticasse demais, era o ponto certo para encaixar o chute, Adriano Almeida. Mas essa bola passou muito perto, né? O Nicolas acho que fez a jogada certa. Falhou na finalização mesmo, no chute no canto. Porque os outros jogadores de ataque estavam muito bem marcados. Tiros de meta 1-1. Esse Gustavo Bochecha, rapaz, ele é realmente... É o sósia do Bochecha cantor. É o xerox do cara. Eu só não vou arriscar aqui nenhuma música, que deu outro jogo, eu cantei um pouquinho aqui, choveram mensagens querendo me contratar. Mudar de profissão, né? Recebeu proposta. Mas eu vou deixar isso pra Léo Toninho cantar um Só Love, né? 49-29. A Ponte no campo de ataque, hein, cara? A Ponte no campo de ataque quase virou o placar. Aí ia ser demais. Reta final do jogo, próximo jogo da Ponte, quarta, 9h30 da noite contra o Bahia no estádio Moisés Lucarelli. Time do Grêmio Novo Horizontino, terça que vem na Ilha contra o Sport, jogo difícil demais. 49-50. Choque de cabeça, né? Tá caído o atleta do Novo Horizontino. O árbitro pegou a bola. Diz que foi toque de cabeça com cabeça. Atleta da Ponte caído, não consegue se levantar o Richelli. Foi um encontrão mais duro ali. Teremos mais acréscimos e o árbitro prudentemente já avisou os departamentos médicos. Mas ambos já se levantaram, tá tudo bem, né, Adriana? Sim, mas teve a expulsão e o árbitro agiu com precaução nesse cabeça com cabeça, que tá tudo bem entre os dois jogadores. Vamos a 52. Estamos com 50 minutos agora. É prestar atenção, Ponte. Liga o sinal amarelo aí. A Ponte dá um bicão pro ataque, não quer nem saber, sempre bola à frente no Nicolas, bola à frente no Luca. 50-31. Quem ataca agora é o time do Grêmio Novo Horizontino. Pela ponta esquerda, Lucas Tocantins. Vai pra infiltração, derrubado. Bola sobrou com o Richelli. O árbitro não deu nada. Mais um lance que aquela plástica, né? De ser derrubado o jogador do Grêmio Novo Horizontino. Vamos ver. O VAR tá lá com o Ever Roberto Lopes. Tomara que não invente agora. Bola com o Elvis. Já fez um 2 pela direita. Elvis serviu ao Nicolas. Na grande área. Dominou. Teve duas chances, hein, Nicolas? As duas você dominou mal. Tem que estar mais ligado, hein, Gabi Castro? Teve a oportunidade de fazer o gol quando recebeu e aí pro meio da área acabou chutando na rede e agora também. Tem que ser mais simples, viu? Tem que pegar a bola e tem que finalizar. Demorou muito o jogador pontepretano e aí desperdiçou a oportunidade nos acréscimos. E no lance do pênalti que a TV mostra agora que o árbitro não marcou, você achou que foi, Gabriel? O ângulo parece que o jogador pontepretano derruba o atacante do Novo Horizontino, mas de verdade eu não vi esse contato, viu? Para mim, eu não marcaria o pênalti. O árbitro estava dando a impressão que ouvia o seu fone de ouvido, né? Mas aí mandou cobrar o tiro de meta, ou melhor, a falta lá no campo defensivo. Lucas Frigeri, goleiro camisa 12 do Grêmio Novo Horizontino. 51-48. Último lance do jogo. Bola levantada lá no campo de ataque para o Quirino. Sobe de cabeça, a zaga da Ponte tira. Rebote e volta para o Liger. Ele que fez o gol no primeiro tempo da equipe do Grêmio Novo Horizontino. De novo a bola no campo de ataque. Derrubado o Quirino. O árbitro não dá falta. Tem que tirar a Ponte Preta. Vai lá o Richelli para tirar. Ela sobra espirrada pela direita. William Lepo puxou na perna esquerda, levanta na boca do gol. Vai pintar o segundo. O toque para fora.
Sobem Quirino e também um zagueiro da Ponte. No último segundo, quase a Ponte toma o gol, Adriano Almeida. Era o Quirino quem subiu ali junto com o Matheus Silva, era escanteio, mas o juizão já resolveu encerrar. É fim de jogo no Jorjão. Novo Horizontino. Ponte Preta. Também Alô, Léo Torim. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Léo Torim. Alô, Roger Williams, deu empate, 1-1 Novo Horizontino e Ponte Preta. Aproveita e me despeço, uma ótima viagem, bom retorno, parabéns pela transmissão, viu, Roger? Valeu, Léo, até a próxima, um grande e forte abraço. Ufa, a Ponte trouxe um pontinho de Novo Horizonte. É isso, Roger Williams brilhantemente narrou 1-1 Novo Horizontino e Ponte. Aproveito também, já me despeço dela. Dri, parabéns pela jornada, bom final de semana e até a próxima. Obrigada, Léo, bom final de semana pra você também, até a próxima, quarta-feira que vem tô de volta, jogão, hein? Ponte Bahia aqui no Majestoso. Opa, aí ó, com transmissão ao vivo aqui dos 99.1 da Rádio CBN Campinas. Alô, Fábio Scheibe, um grande abraço, meu amigo, bom final de semana, até a próxima. Um grande abraço, Léo. Até mais. Valeu demais. E agora vamos com o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabi Castro, 30 segundos para você fazer uma análise de como 90 foi minutos. o empate da Ponte. Bacana, mas Léo, a Ponte sai no lucro, tá? Uma péssima partida, durante 85 minutos o Novo Horizontino foi superior, mas quem tem Luca em campo tem possibilidade de marcar a qualquer momento, foi o que aconteceu através da bola parada do Elvis, sobrou pro atacante na pequena área e ele completou pro fundo das redes no finalzinho, então a Ponte sai no lucro com este empate, um pontinho que tem que ser muito comemorado. E não foi dessa vez as vitórias consecutivas. Um grande abraço, viu, Gabi? Até a próxima. Um grande abraço e até a próxima, Léo. Valeu pra você ligadinho no FM, no YouTube. Eltinho, um grande abraço, valeu demais. Grande abraço, até a próxima transmissão Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa. Muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Está chegando a tradicional feijoada, a feijoada do Giovanetti. O evento será realizado em parceria com a Clínica Autoestima e apoiará instituições beneficentes da região, como a ABID, a Adacamp e a APAI Campinas. É a sua oportunidade de fazer o bem e comer bem. Aproveite o Open Food e o Open Bar. Ingressos à venda no Giovanetti Cambuí e mais informações em nossas redes sociais. Siga Giovanetti Campinas. Historicamente, o melhor. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica UpMan, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19-998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19-998005939. Clínica UpMan, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde